Olá família, tudo bem? Estamos aqui com mais um Formosas Talk Podcast. E hoje estamos com essas mulheres incríveis que eu quero apresentar para vocês, que é as mulheres imparáveis. Isso mesmo, as mulheres que vão lançar o livro dia 19 de julho, está na mesa do Formosas Talk Podcast. Eu quero apresentar aqui para vocês a Ludmila. Quero apresentar aqui para vocês a Ludmila, essa escritora maravilhosa. Também aqui a pastora Sandra. Tudo bem, minha amada? A Tamires, né? Essa amada maravilhosa. E a pastora Jaqueline. Essas mulheres incríveis, essas mulheres imparáveis que decidiram trazer a sua história, o seu testemunho para esse livro que vai edificar a vida de muitas mulheres. Vamos conversar então aqui com a nossa escritora, Ludmila. Traz um pouquinho para nós, Lud, a tua experiência sobre, né, ao escrever esse livro, Mulheres Imparáveis. Que legal, fico muito honrada de estar nessa mesa com Mulheres Imparáveis. Então, primeiro eu agradeço pelo convite de estar aqui, né? Sou muito honrada. Sou muito honrada também, agradeço a Deus pela oportunidade de estar escrevendo esse livro. Eu nunca imaginei poder escrever um capítulo e estar participando, enfim, poder de alguma forma contribuir com a vida de outras pessoas, de outras mulheres, de famílias, né? Poder que ajudar. bênção. Então, primeiramente agradeço a Deus, agradeço a Dani, né, por estar sempre aí na cara e na coragem, né, e Amém. confiando sempre Amém. em Deus, de mão dadas com Ele. Então é sobre isso, né? A experiência do livro, desde o momento em que a Dani me convidou, né? Eu entrei em um mundo que eu não conhecia. Uau! Era um mundo assim que, desde o momento assim que eu recebi o convite, eu já comecei a ir para lugares. Lugares que eu já nem lembrava mais, né? Visitando. E no que eu ia nesses lugares, eu já anotava, né? Mas o escrever, o de fato sentar e abrir o notebook ali e escrever, né? Foi sinalizado por Deus, assim. Então foram 4 horas de escrita. Comecei às 8, acabei por média ali da meia-noite. Uau, e foi que lindo. Deus me sinalizou assim um dia, era numa quarta-feira e eu escrevi quinta-feira. E foi assim, tava eu sozinha em casa, meu marido tinha subido a montanha, então acredito que Deus não erra, né? Sim. Então tudo tem um propósito, eu tava sozinha em casa. Que lindo, que forte. Foi um momento tremendo, Sim. assim. Um momento tremendo. Que o Senhor preparou pra ti, né? Esse dia especial, né? Como tu falasse, né? Ele subiu, olha só. Foi uma viagem, assim. Sim. Eu viajei, assim, pra tudo que eu vivi. E um sentimento muito forte de gratidão quando eu estava escrevendo. Porque ao mesmo tempo que eu estava vivendo aquelas dores, revivendo tudo, Sim. Olhando para hoje, estando hoje nesse tempo, eu disse assim, ok, eu entendi, meu Deus, valeu a pena, tá tudo certo, tá tudo lindo. bem. Se fosse pra viver de novo, então eu viveria, né? Porque, olha só, Uma experiência maravilhosa. nada por acaso, né? É como eu disse assim, né? Na época eu não entendia que aquilo ali tinha um propósito e que em nenhum momento eu tava sozinha. Jesus tava comigo ali, né? Mas eu não sabia. E aí hoje, olhando, né? E quando você leu a sua biografia, como é que foi a Nossa. experiência? Conta um pouquinho. A Carol que tá ali, olha, foi tremendo. Muito choro, amiga. Nossa. Que lindo. Muito. Todas choraram, porque não né? É sempre assim, né? Assim, nossa, Sim. você vai ler a sua biografia. Sim, Você... a sua história, né? Nossa, eu fiquei muito impactada. Muito que lindo. impactada. E aí, enfim, me emocionei e fiquei assim, olhando e disse, meu Deus, mas isso foi o que eu passei? Porque antes eu tinha escrito com as minhas palavras, né? Sim. Com as minhas letras ali. E aí a biografia, ela vem assim, interpretada, Profundo, né? Vem bem profundo, né? Muito Sim. profundo. Direcionamento do céu, né? Bem isso, profético, né? Bem profético. Mas foi incrível, assim, lindo. eu agradeço muito a Deus e a oportunidade. Como eu disse, eu nunca na minha vida, assim, passou na minha cabeça de poder escrever um livro. Então, tá Que participando bênção. de um capítulo, né, do livro com mulheres aí que tem Mulheres histórias imparáveis, lindas, né? Sim, mulheres uma cicatrizes. fortaleza, assim, né? Sim. E muita confiança
confiança em Deus, então eu sou muito grata. Assim, e é uma honra, amiga, é uma honra, né? Você estar conosco nesse livro, né? Porque você foi escolhida, né, por Deus, né? Esse livro, ele é um projeto lindo. Eu sempre falo, não é sobre um livro ou mais um livro, né? Mas é o que ele carrega, que é Jesus, né? E através desse livro, muitas mulheres serão encontradas, serão curadas através das nossas cicatrizes, né? Da nossa história, do nosso testemunho, né? E é sobre isso, é o ide e multiplicai, né? Porque esse livro ele tem alcançado nações, né? O primeiro volume, ele já está fora do Brasil. A gente recebe testemunho no WhatsApp, no direct, é muito lindo assim, sabe? E eu lembro quando eu recebi uma mensagem há uns 3 anos, né? Da minha pastora saindo da casa, onde eu me congrego, que é a casa do pai, né, a pastora Gisele, e ela falava, né, em nações, mas eu não entendia na época, assim, eu falava assim, o que é nações? Eu até achei que era outra coisa, comentando hoje com a pastora Jaque no café, né, e eu falo assim, tudo é no tempo de Deus, né, porque... a gente não entende na Sim, hora, né? Muitas das coisas a gente não entende, a gente fica se questionando, né, mas por que eu? E Deus escolhe, e Deus, assim, sim. Não tem... E Deus escolhe, assim, né? Esse livro, como eu falei, esse livro é Ele. Né? Esse livro é dele, esse projeto é dele. A gente só é instrumento do Senhor. Até né? porque nos tira muito da zona de Sim. conforto. Então, assim, assim, é que nem eu disse, né? No momento que eu recebi a biografia, é algo assim, tu tem que parar e refletir. Por que eu tô fazendo isso? Ah, não. Sim. É a serviço do reino, né? É pro Senhor, então tá ok. Porque o mais confortável é a gente deixar no passado, né, se esconder dentro de um casulinho. Numa caixinha guardada, né? Caixinha guardada, mas aquilo ali, olha quantas vidas podem atingir. Então é sobre isso. Sim. É sobre isso. E eu falo assim, ó, que quando a gente se posiciona, né? A primeira a ser resgatada somos nós, em algumas visitações. É o que a gente conversou hoje, a pastora Jaque, sobre isso, né? Porque às vezes assim, a gente acha que nós somos curados naquela área, mas ainda tem um vestígiozinho bem pequenininho, que aquilo nos trava a nós viver um nível maior com Ele. Né? Então, assim, ó, é aquilo que eu trouxe antes, né? A primeira a ser resgatada somos nós. Né? Quando eu escrevi o primeiro, eu chorei muito, porque eu visitei lugares e falei assim, uau, né? Da onde o Senhor me tirou? Né? E Ele nos leva assim para falar assim, olha filha, da onde eu te tirei? E olha onde tu estás. Né? Então Deus é maravilhoso, né? Então é um livro assim que tem edificado a vida de muitas mulheres. Ali no primeiro volume, homens compraram o livro, e muitos homens. Né? Eu lembro que o meu esposo, ele leu o livro, acho que foi uma semana, ele leu o livro todinho. Acho que até menos de uma semana, que ele chegou para mim e falou assim, amor, eu já acabei de ler. Eu disse, uau, já? Eu disse, meu Deus, eu tô na metade ainda. Ele disse, impactante, ele disse, cada testemunho, sabe? Ele chorava, né? E eu disse, gente, imagina um homem, né, pastora Sandra, lendo um livro e chorando, sendo tocado pelo Espírito Santo. Então, quantas mulheres, né, vão ler, quantas famílias, né? Então, assim, não é sobre um livro ou mais um livro, porque livro nasce todos os dias e amém. Mas é sobre o que esse livro carrega, né? As nossas cicatrizes, né? O testemunho da Tamires, que é forte, da pastora Jaque, né? E com cada uma, eu vivi muita coisa no secreto, a gente chorou junto, a gente orou junto, né, pastora Sandra? É lindo, né? É um mover muito grande. Né? E com tudo isso também é o Senhor nos preparando para algo maior com Ele. Que a gente literalmente não tem nem noção, literalmente né? Sair da zona de conforto. A mulher tocando cicatrizes, né? Nós liberamos cicatrizes, mas atualmente também nós estamos tocando em outras cicatrizes também. Sim, é muito forte. E é muito lindo, né? Como falei, um livro direcionado a Ele, né? Então, assim, quando nasceu o segundo volume, eu achava assim que a gente ia, né, tipo, o primeiro e deu. E eu lembro que chegou a doutora Jéssica, né? Vou compartilhar aqui, porque ela também está no livro, né? Ela é escritora desse livro. E ela falou assim, amiga, já vai lançar o segundo volume, eu já estou com o meu livro pronto. E eu disse, isso foi no dia do lançamento do primeiro. E eu falei assim, o segundo, né? Eu disse, como assim o segundo, Jesus? E daí veio outro, né? Mas aí tu vai entendendo, né? Porque assim, muita gente foram conhecer o Jesus profundamente através desse livro. Né? Muitas tocaram a mão numa Bíblia através do livro, tá? É muito forte, né? Então o livro, na verdade, é um resgate. Né? Nós mesmos somos resgatadas em algumas áreas, como eu falei ali, né? Muitas são resgatadas a conhecer Jesus,
né, que ainda não está posicionada, firmada na rocha. É lindo. Então, assim, ó, é um projeto do céu. Né? E é um livro direcionado, né, com pessoas preparadas por Deus, né, que é o pastor Douglas, a pastora Carol, né, que vivenciaram também isso com vocês nas madrugadas, né, assim, ó, direcionamento total do céu, tudo muito profético. Até trouxe hoje para a pastora Jaque sobre isso, né, como Deus ele é maravilhoso, como ele cuida de todos os detalhes, né, e eles são resposta, né, para o selo editorial Mulheres Todas Formosas, né, então é somente agradecer a Deus. E gratidão por você fazer parte, né, desse livro conosco, né, uma filha amada, uma escolhida, que está vivendo, né, algo lindo em Deus, né, foi assim um romper muito rápido, né? E as coisas de Deus é assim, né, eu sempre falo assim, ó, tudo é no tempo dele, mas também o tempo dele é assim, ó, né, é rapidinho, da noite pro dia acontece, né, e amém, glória a Deus. Obrigada. Tá bom? E dia 19 aí tá o lançamento, né? Tá quase chegando, né? Contagem regressiva. Estamos com o coração a 1000, né? Porque tá todo mundo assim, ai meu Deus, né? A minha roupa, eu tô vendo a minha roupa, preciso arrumar meu cabelo, a maquiagem, aquela correria toda, né? Mas como a pastora Jaque falou, né? Viver isso intensamente, porque é algo único, né? Eu falo assim, ó, meu Deus, né? Eu, por exemplo, eu digo, né? Só Deus mesmo que faz isso na nossa vida. Né? Aquela menina lá pequenininha, aquela menina frágil, né? Que tinha uma identidade tão ferida, tão machucada, né? Foi resgatada, curada e viver tudo isso com mulheres incríveis. Só Deus que faz isso. Não tem explicação, né? É maravilhoso, né? Sim. Então, obrigada, tá, meu amor? Deus abençoe, né? E vamos viver muitas coisas lindas juntos, porque é só o começo, sim. né? Amém. Estou aqui agora, família, com essa pastora, essa mulher incrível também, essa mulher de reino, essa mulher de céus abertos, uma pessoa que carrega, assim, o extraordinário que é Jesus, né? Não tem como não olhar para ela e ver o Espírito Santo nela, que é a pastora Sandra. Oi, pastora Sandra, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem, minha amada? Tá um pouquinho bem? nervosa, mas natural. Fica, né? Natural. Gente, é natural, né? Até porque nós estamos assim, ó, perto aí do lançamento do livro e a gente tá com o coração assim, né, a 1000, né? Ai, como é que vai ser? E tá todo mundo se preparando, né? Porque é algo assim, ó, é algo maravilhoso, né, pastora Sandra? É algo do céu, né? Eu falo, não tem explicação. Conta pra nós um pouquinho a experiência, pastora, de escrever esse livro. Bom, né, a gente fica nervosa até porque para falar de Jesus, né, não é eu ficar nervosa, mas é ter temor, né? Isso, meu amor. A gente tem muito temor em falar daquilo que Deus fez por nós, né? É verdade. Porque não é sobre nós, né? É sobre Ele. É sobre Ele, é sobre o reino. O amor é sobre dele, aquilo né? que a gente viveu, né? Através dele, né? Porque se não fosse por Ele, eu nem estaria aqui. Quem somos nós? É verdade. Né? O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo, né? Deus tem nos surpreendido, né? Tenho certeza que tem surpreendido cada uma de nós, né? Bom, o convite, na verdade, Deus já tinha falado comigo já há uns anos atrás, através de um pastor, e eu falei para ele que esse último você errou, né? Não é para mim, não tem nada a ver comigo, né? Eu tenho outros planos. E quando nós nos conhecemos, né, fazia um tempo que a Samantha falava, né, e vocês precisam se conhecer, se encontrar. E conexão, né? A gente se encontrou num momento de aniversário, né, comum, aniversário de criança. E quando você fez o convite, eu fui para casa e falei, tomara que a pastora Dani esquecesse de mim. Que ela não lembre de mim. E ela já tinha, a pastora já tinha sido convidada, né, para escrever o livro. Já antes, ali, né? Sim. Naquele momento você convidou, sim. falou. Mas antes já tinha sido convidada, né? Por alguém, né? Acho que foi algum... Não, o pastor ministrou, né? Sobre mim, dizendo que eu iria escrever. Ah, entendi. Em 2022. Uau. Ele falou e chegou a hora. Que ia ter um livro. Eu falei, não, né? E então, quando você convidou, eu falei, opa, né? Já veio ali o que Deus falou e eu falei, não, mas não é o momento. Sim. Né? Ainda não é o momento. E eu fui para casa pedindo para que Deus fizesse a pastora esquecer de mim. E na segunda-feira você mandou mensagem, nos ligamos, nos falamos e então veio sim, com muito choro, com emoção, né? Sim. E acreditando naquilo que Deus queria de mim. Né? Nunca contei, a gente nunca foi de contar a nossa história,
né, assim, falar da nossa história, né, daquilo que a gente vivia dentro de casa, porque sempre foi um pouco restrito, né, e expor nomes também, né, ali, mas para mim foi uma emoção. Foi um destravar, né, pastora? Para mim foi. Foi um destravar. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu tenho biblioteca em casa, eu estudo, eu leio, né? Já fiz seminários, né? Tô de novo estudando. Que bênção. Então, eu gosto de escrever, né? Eu não sou muito de digitar, mas eu tenho muito caderno escrito. Sempre coloco as coisas no papel. Eu tenho agenda, eu gosto disso. Eu tenho planner na parede. Então, eu gosto disso. Sim. Né? Mas eu achava que o livro não, porque eu não tinha capacidade de colocar aí a minha história no livro. Sim. Né? Eu achava que não. E ao escrever ela, como é que foi assim a experiência? Assim, eu demorei a decidir escrever. Eu disse sim, eu tenho que escrever. Né? Tem que sair. Sim. E no dia, pra mim, o dia que eu parei, eu falei, é hoje. Que Deus colocou assim, é hoje, agora. É hoje, é um dia marcado, que foi, né, um dia de igual aniversário. Da Ludmilla ali, né? Deus marcou aquele momento. Eu tirei uma manhã e foi incrível, porque eu percebi que eu tinha sido curada. Uau. Que eu consegui olhar pro meu pai. Amém. Né? Que forte. E hoje, antes de vir para cá, na parte da manhã, eu ali secando meu cabelo e conversando comigo mesmo, com Deus, né? Que linda. E eu falei, Deus, tu me perdoa de verdade, porque se não tivesse perdão, isso não ia acontecer. Uau, que lindo. Precisa de perdão. Que Tudo bom. precisa de perdão para as coisas acontecerem. E as coisas não acontecem do nada, né? Então, Olha só, precisou do que perdão. forte. Que E lindo. eu falei, Deus, tu me perdoou mesmo, né? Por isso que isso tudo tá acontecendo, né? E agradeci, né, pelo perdão. Tu viu e por que Jesus te trouxe pro livro? Que forte, né? Pra Que lindo. reacender, Sim. né? Acender algumas chamas que Sim. estavam ali mais fraquinhas. Eu lembro no né? aniversário, eu não conhecia a pastora Sandra, e nós estávamos ali, né, conversando, era um aniversário profético, né, louvor e cantando, assim, sabe, tava uma bênção, né, e eu olhei para ela e o Senhor ministrando, eu falava assim, Senhor, mas eu não conheço ela, né, como é que eu vou falar isso para ela? E o Senhor, sabe, eu ia para um lado, eu para o outro, eu olhava para ela olhava para mim, tu lembra? E o Senhor ministrando assim, eu disse, Jesus, como eu vou falar isso para ela? Né? Porque eu falo assim, o que eu falei para a pastora Jaque, nós estávamos conversando, a palavra do Senhor fala que as coisas de Deus é loucura para esse mundo, né? Que é loucura mesmo, né? Confunde os sábios, imagina quem não é sábio. E ali assim, de repente, assim, sabe, o Senhor me deu uma coragem, uma ousadia, né, pastora? E eu cheguei nela e entreguei aquilo que o Senhor estava falando. E ela assim arregalou, ela encheu o olho de lágrima, sabe? E o Senhor me trazia trava sobre a vida dela. E eu falei assim, Jesus, né? E olha só, né? Falando ali, né? Do teu pai, né? Tu escrevendo. Olha que coisa linda. O que eu quero falar, pastora? Deus, ele tem sempre... a Bíblia fala que os planos dele são muito, mas assim, são muito maiores do que os nossos. Né? São lindos para a nossa vida. E muitas vezes, assim, a gente não acessa esse lugar de grandiosidade, né? Dos planos maravilhosos que o Senhor tem para a nossa vida por uma travinha. Por um vestígiozinho, assim, sabe? Que ainda Satanás tenta, assim, sabe? Guardar lá no... Sabe? Fica lá no profundo e meio que nos engana. Tá tudo bem, tá curada, né? Eu falo porque, assim, ó... teve uma conferência, tem 2 anos, que eu achei que eu tinha sido curada. Né? Numa área, assim, também, da paternidade. E, sabe? Eu sou curada, tô curada. Não. Quando eu fui nessa conferência, gente, eu vivi o céu na terra. Ainda tinha um vestígiozinho lá. E isso me travava a não viver o propósito maior que Deus tinha para minha vida. Porque Deus tem um propósito muito grande para nossas vidas. Até porque quando a gente escreve a nossa história,
a gente coloca nas linhas, mas tem as entrelinhas Sim. que nós vivemos. Uau! Né? É Que bem não, isso. ela não foi pro livro, Sim. né? Não foi ali, Mas está é pra com nós, detalhes, é no secreto. está com muitos detalhes, mas tem as entrelinhas que você começa a viver, Sim. né? Voltar aquele tempo, você Sim. começa a lembrar do rosto de quem estava ali, Sim. das pessoas, Uau. da emoção, Que lindo. da tristeza, da Sim. dor, da Sim. cura, da alegria, porque Uhum. também, né, a gente passou por momentos difíceis, mas também teve momentos de alegria que também às vezes tá lá Sim. apagadinho, que a gente precisa resgatar. Isso, precisa né? acender, né? Dentro de Quantas nós. alegrias a gente teve Quantos também momentos no maravilhosos, momento, sim. né? Quantas águas bebemos no deserto? É verdade. Né? Deus não verdade. deixa a gente Deus é maravilhoso. de boca seca, né? É. Ele sempre tá ali molhando, né? Regando, cuidando de nós para que a gente passe pelo deserto, né? E esse tempo passou, né? Eu falo que eu não sonhei com isso, mas ele sonhou. Uau. Né? Sim. Eu não sonhei Tudo com já estava nada dentro, né? disso. Nada do livro, das etapas, né? De fotografar, Sim. de filmar, de fazer. Um novo tempo, né, pastora Sandra? Um novo, Mas né? ele É um sonhou. novo. E eu falei, Deus, eu vou viver Aham. esse tempo. Amém. Né? O Senhor quer que eu viva esse tempo. Sim. Eu vou viver com a minha família e com o meu pai. Amém. Né? Olha Meu que pai lindo. terreno, meu pai do céu. Que Eu vou bênção. viver esse tempo. Que lindo. Né? Porque se o Senhor sonhou é porque tem propósito, né? E isso já tem gerado no coração de algumas mulheres, até fora do estado, nós vamos Uau, te chamar. que bênção. Né? Olha aí, Então já tem olha. gente preparando, né, para que a gente vá levar a palavra do Senhor Que e bênção. falar esse testemunho, falar sobre o livro, né? E Olha só, gente, onde que esse livro já vai chegar? Olha aí, ó. Tá, É tá, sobre tá. isso. O pessoal já tá fomentando ali. A Que gente tem bênção. tantas amigas, né? O pessoal já quer conhecer e por isso que eu falei, não, eu tenho que pedir mais livro aí. E eu sei falo que assim, vai. ó, tem, né, nós somos em 14 coautoras, né? Mas quantas pessoas vão comprar o livro com ela, onde ela vai ministrar, né? Ou com a Tamires, ou com a pastora Jaque, ou com a Lude, que, né, vai comprar para ler o testemunho da Ludmila, né? Ou da pastora Sandra, um exemplo. Mas vai escutar, né, vai ler o testemunho da Tamires, uau, né? Vai ser curada pelo testemunho dela. Exatamente. Vai ser curada pelo dela. É muito forte, gente, esse livro, né? E como a pastora falou ali, né? Eu não sonhava com isso. Tudo que eu vivo hoje também, pastora, eu nunca nem pensei que eu ia viver tudo isso. Por isso que eu falo, né? As coisas de Deus é loucura, né? Eu falo assim que eu sou uma menina que eu não tive estudo, né? Nem tenho formação do 2º grau, não tenho vergonha de falar. Voltei a estudar umas 2, 3 vezes, mas no meio da caminhada eu paro, eu não tenho muita paciência de ficar assim, ó, sentada numa sala de aula 2 horas, 3 horas. Gente, eu não consigo ficar assim, sabe? Mas é porque é algo assim que eu nunca gostei. Eu nunca gostei mesmo. Eu apanhava muito da minha mãe pra ir pra escola. Tu acredita? Mas eu fico assim, ó, 3, 4 horas, eu fico a noite inteira, quem caminha do meu lado, eu fico a noite inteira falando de Jesus. Né? Tem uma conferência, eu passo o dia inteiro na conferência chorando na presença dele, sentada, sabe? Então, assim, ó, eu falo assim, ó, a maior inteligência está dentro de nós. A maior sabedoria está dentro de nós, que é ele, né? O estudo é maravilhoso, né? Uma faculdade é maravilhoso, com certeza. Mas nós também não, né? Tem pessoas que têm todo o estudo, têm toda uma formação, mas não têm a sabedoria. Tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. E daí também, né? Então, assim, ó, e eu falo assim, ó, pastora, né, que tudo que eu vivo, né, eu digo, meu Deus, uma menina que não teve estudo, né, e eu falo assim, ó, né, quem caminha do meu lado, eu mesmo falo pra mim, eu falo, Jesus, eu tenho uma inteligência, assim, ó, fora do normal, né, eu digo, é só Deus que coloca isso na gente, né, porque eu não tenho estudo, não tenho nenhum estudo, sabe? Então, assim, ó, eu tenho o quê? Sabedoria é ele, né? Eu tenho um relacionamento, intimidade, né? E tendo intimidade, ele nos revela tudo, né? Mas hoje eu estudo, sim, eu busco as coisas dentro daquilo que eu vivo hoje. Mas eu falo um estudo, assim, né? Eu passo numa faculdade, assim, eu não formei numa faculdade como a Lude, que já tem aí umas 3, 4 faculdades. Não tive isso, mas amém, tudo bem.
Porque o maior estudo é a nossa vida, a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento, né? Porque a gente conhece tanta gente, né, que tem aí faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e não tem essa sabedoria, não é feliz, não tem essa vida, né, com Cristo. Então, o conhecimento ele é importante, né? Mas o que não pode também faltar é Jesus na nossa vida. Mesmo. Não adianta a gente ter uma faculdade e não ter conhecimento de Cristo, bem intimidade com Ele. um relacionamento, né? E viver com Ele é maravilhoso. É isso. Né, Eu sou pastora? sanguínea, às vezes acha que eu tô aqui quietinha, né? Porque eu decidi... Tipo Jefferson, né? Escondida. Quietinha, calminha, mas né? Tipo Carol, assim, né? Quietinha, calminha. Né, eu sou proativa, sou sanguínea, mas esse tempo eu falei, Deus, eu quero ficar quietinha. Eu quero desfrutar daquilo que o Senhor quer me dar. Né, às vezes ela veio quietinha, a gente fica nervosa, tudo, né? Natural, até. Super natural, todo porque a mundo gente fica nunca assim, viveu isso, tá vivendo a primeira vez, né? Natural, meu amor. Mas é o Senhor que tem ministrado. Sim. Né? Eu tenho vivido um tempo de... Tá tão com o linda, Senhor. sabia? Né? Ela é linda, Tenho né? vivido um tempo que é coisa de Deus. Maravilhosa É do coisa Senhor. de Deus. Sim. Né? E A olha, minha família desfrutar disso, meus filhos ganhar esse presente. que lindo. Depois de ter sido alvo de filhos que, né, não seriam nada, uma família, uma improvável, né, uma mulher que casou e que, né, então uma improvável, né, que saiu da casa do pai sem olhar para trás, né, e hoje está aqui com a família, voltar a Jerusalém, Que bênção, porque né? eu saí de Jerusalém, né, e voltar para Jerusalém, que é a casa dos meus pais, e viver essa história, Que lindo. isso é coisa de Deus, É, né? é só e Deus eu tô que muito faz feliz isso. por isso, muito Amém. agradecida, grata pelo convite, por ter insistido, Amém. né, comigo, e tô muito feliz. Eu Que quero bênção, viver esse que tempo, bênção. né? Amém. Eu sei que Um novo Deus tem tempo, né? Um muito novo tempo mais chegando aí. chegando, né? Vocês vão ver depois que o livro chegar na nossa mão, assim, sabe? É um divisor de água, não tem explicação. Meu pai vai A estar gente- lá, né? Quem Que bênção. quer conhecer, Querido, meu vamos pai conhecer vai ele, estar sim. lá, né? Com a Vai ser gente, né? O que tá ali junto comigo no livro, né? Vai estar lá, Que feliz bênção. e contente, já chorou, já se emocionou Querido, também. Que orgulho, Né? né? 71 anos, né? Olha só. Vai estar ali com a gente, então tô muito feliz e contando Que os dias bênção. mesmo, né? Sabe, pastor, que esse livro ele tem alcançado, nós temos uma escritora, coautora, né? Do Rio Grande do Sul, que por sinal é comadre da Ludmilla, né? Prima, né? Gente, e ela foi resgatada pelo livro, né, Ludi? sim. É, assim, ó, o que ela tá vivendo. Como tudo vai se interligando. Como Por Deus exemplo, é maravilhoso. Eu vim através do Mulheres Formosas do Sim. Imersão, através da minha comadre. Da Fran. E aí, conversando um dia com a Dani, comentando, né, sobre essas dores que essa minha prima passa devido ao luto. Então, Deus ministrou com a Dani de ela Deus, contar, então, Deus nos essa conectou, história. né? Isso, É foi muito conectando. lindo. E através do livro, é muito forte. Através do livro, ela faz 4 meses que ela perdeu o filho, né? Isso, foi em primeiro E ela de tava fevereiro. assim, gente, olha, vocês não têm noção. E através do livro, sendo resgatada e curada. Muito forte, né? Ela tá vindo do Rio Grande do vivendo, Sul né, com uma Deus? caravana, tá? Sim. Uau. Gente, olha, é longe. Sim. Alugaram até uma van com 18 pessoas. Uau. Olha só, né? E às vezes legal. nós aqui tão pertinho, ai meu Deus, não vou, né? Não sei o quê. A gente bota sempre, né? É mais É fácil. uma decisão de romper mesmo. É. A gente dá desculpa. Mas E quando a vai pessoa ser quer- linda, assim, sabe? Eu tô assim, né, ansiosa pra conhecer ela pessoalmente, né? Porque é um posicionamento muito grande que ela tomou na vida dela, né? E eu lembro quando ela ali escrevendo o livro, ela escrevendo ali o livro, e ela falou assim, eu falei, ô Dalva, tu me manda uma foto tua? Ela disse, Dani, eu posso mandar uma foto da família com meu filho junto, porque é em comemoração a ele esse livro, né? Isso é uma cura muito grande, gente, né? Então, olha só, né? Por que Deus trouxe a Lud para esse livro, né, Ludmilla? E a minha E através entrega dela- em Cristo aconteceu no dia do falecimento do filho dela. Sim, Então, assim, olha o que Deus tudo faz. vai se interligando. É. E não dá pra entender. É. Né? O trabalhar de não- Deus é não lindo, né, entende gente? Nada, É. né? É. No dia que ele se foi, Não se explica, é e verdade. Deus É aquele mostrou o louvor, céu. nada explica Deus, né? Não tem. Ninguém explica Deus, né? E aí vai indo. A gente só vai. Deus se usa de um entregando. lugar de É, dor mesmo é. para nos resgatar também, né? Então, Sim. Deus é maravilhoso, né? Olha só a conexão que ele faz, né? É. Pastor, é uma honra, né? Que você está conosco nesse livro
Vai ser lindo que você vai viver, tenho certeza, já posso Amém. contemplar. Amém. Né? Onde você for ministrar, vai levar esse livro. Né? Muitas mulheres vão ser encontradas, curadas, resgatadas, né? Amém. E é sobre isso, né? O nosso sim. Eu falo assim, esse livro é para alcançar almas, né? Alcançar vidas, né? É lindo, né? Então, gratidão, né? Pelo seu sim. Amém. Tá bom, minha amada. Deus abençoe, né? E logo aí o lançamento. Opa. Como é que tá o coração? Mas se estamos preparando, né? Nos preparando, ansiosa. Parece que vão se formar na faculdade, né? Aquelas ansiosa. adolescentes que vão se formar ali. Ai, meu Deus, vou me formar em direito ou em medicina. Tá todo mundo assim. Mas na verdade vão se formar mais ainda em Jesus, né? Que lindo, né? Deus é maravilhoso. Então, gratidão. Tá bom, minha amada? Amém. E agora vamos conversar aqui com essa maravilhosa família. Adivinha? A pastora Jaqueline, né? Essa mulher de Deus, essa mulher posicionada, né? De cicatrizes assim profunda, né? A gente caminhou ali no secreto e quando a gente compartilha uma com a outra, né? A gente tem muita coisa em comum, né, pastora Jaque? Como Deus ela enviou, jamais imaginava, né, que a pastora Jaque já tinha passado por tudo aquilo, né? Olhando assim para ela, né, como, né, olha só. E dá boa tarde, uma boa noite aí para a mulherada. Olá, é uma grande honra, né, estar aqui numa mesa com mulheres de tantas cicatrizes como cada uma de vocês, cada uma que escreveu esse livro. Eu creio que assim que todas nós, né, nós vamos ser um grande canal. Amém. Juntas. Amém. Para tirar muitas mulheres de lugares, né, como uma cama, uma depressão, tantos lugares de dor. Nós juntas nós vamos ser usadas por Deus. Eu creio assim, ó, é uma grande força que o Senhor uniu nesse livro. São muito mais do que palavras ali. Uau. É a cicatriz de cada uma de nós, né? E juntas, olha a força que isso tem. E eu quero agradecer, né? Estou assim com muita expectativa para ler o testemunho de cada uma, né? Uau. Quero agradecer a Dani. Amém. Meu Deus, Dani, né? Como você tem sido essencial para mim nesse tempo. Amém. O Senhor já tinha me dado uma palavra no início do ano que Ele me conectaria, né, a algumas amigas de Jesus. E Amém. Você, com certeza, é uma delas. Amém. Eu quero honrar Amém. a tua vida e te agradecer. Amém. Quando a Dani me convidou para escrever esse livro, na verdade, é a primeira vez que nós nos falamos, né? A gente nunca tinha conversado. Ela me olhou assim. Foi no lançamento de um livro? Da pastora Esther. Isso. Ela me olhou, ela disse assim para mim: é tempo de você sair dos bastidores e vir para frente. E essa mesma palavra eu tinha recebido há 2 anos atrás, né, numa escola de profetas da Bethel lá em Brasília. Uma profeta lá, ela chegou para mim e ela me disse exatamente essa mesma palavra. Não, eu lembro assim, pastora, bem rapidinho. Ela estava assim pertinho de mim, né? Daí eu olhava para ela, né? E ela é uma mulher grande, né? E o Espírito Santo falava assim: ó, filha, eu vou apanhar. Eu falava: Espírito Santo, eu vou apanhar. E ele falava assim: ó, filha, manda a minha filha sair de trás dos bastidores. É tempo dela avançar. E aí eu olhava, né, Senhor, sabe assim, meu Deus, né, eu tô ficando doida, né? Eu tô escutando, sabe, o Senhor ali, né? Daí eu cheguei para ela e falei assim, ó, falei: amada, sai de trás dos bastidores. É tempo de avançar, o Senhor te quer na frente. E ela olhou assim pra mim, né? Assim, sabe, com o olho cheio de lágrima. E eu digo assim: amém, Jesus, eu falei o que tu mandou, né? E daí depois a gente foi muito forte. Aí tu compartilhou comigo que há um tempo atrás. Que há um tempo atrás eu tinha recebido essa mesma palavra, né? E como a pastora disse, né? Eu nunca me imaginei escrevendo um livro. Só que eu amo leitura, tenho muitos livros em casa, eu tô sempre lendo, adoro uma leitura. E eu gosto de escrever. Então, assim, eu tenho muitos cadernos, muitas agendas, muitos post-it, coisinha. Eu tenho uma mala mais ou menos desse tamanho, assim, lá no meu quarto, que é onde eu tenho tudo aquilo que eu escrevi desde que eu conhecia Jesus. Eu escrevi naqueles cadernos. Então, desde que eu me converti, eu tenho momentos meus com Deus. Uau! Né? Porque a minha expressão é através da escrita, né? Então, tem momentos meus com Deus lá naqueles cadernos. Então, momentos muito especiais de secreto mesmo. Então, eu nunca me imaginei escrevendo o livro. Mas já tem um livro, não, muitos livros, né? De uma mala, né? Exatamente.
Porque muitas vezes nós temos vergonha da nossa história, né? Muitas vezes alguém chegou para nós e disse assim, tu não pode contar, então nós somos caladas. É verdade. Né? Então nós nos paralisamos por conta de palavras de outras pessoas, por conta do nosso medo ou até mesmo por estar numa zona de conforto. E isso acaba vezes, nos né? travando. E nos trava. Sabe? Traz uma trava muito grande para nossa vida, né? Isso mesmo. Então, quando a Dani me convidou para escrever o livro, foi o cumprimento de uma promessa de Deus sobre a minha vida. Porque há 4 anos atrás, eu estava na semana de primícias na igreja. O Senhor me pediu para que eu levasse um caderno bem bonito na semana de primícias para a igreja. Eu imaginei, disse assim, eu acho que eu preciso comprar para dar de presente para alguém. Então, eu fui lá e eu escolhi o caderno mais lindo que tinha, com a capa mais linda que tinha. Eu disse, se eu vou dar para alguém, se eu vou abençoar alguém, eu quero que seja de excelência. Uau. E quando eu cheguei na igreja, eu estava lá adorando e o Senhor me disse assim, você vai entregar no altar, porque essa agenda, ela é o teu livro, ela representa o teu livro. Que lindo, né? Que forte, né? Ela compartilhou comigo. Na hora eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, o meu livro, como é que eu vou escrever um livro, né? E daí, nesse processo todo, uma intercessora lá da igreja também chegou pra mim e disse assim, pastora, eu sonhei com você, e eu sonhei que você estava autografando um livro. E eu, amém, mas fui guardando aquilo dentro do meu coração. Sim. Daí um dia o pastor Vanderlei foi lá em casa e a pastora Gia, e eu conversando com ele, contando algumas coisas, ele disse assim, minha filha, tu precisa escrever um livro. Eu disse, Senhor, acho que o Senhor tá querendo comunicar alguma coisa, né? Mas enfim, ficou lá, né, escondidinho. Esse sonho escondido, eu já tinha colocado no meu coração, mas ficou lá paradinho. E o ano passado eu estava num encontro com Deus, fui ministrar no encontro com Deus, e uma amiga minha, ela estava ministrando sobre sonhos. E eu estava servindo e ela disse assim, deu papel e caneta para cada um e pediu para escrever os sonhos. Eu disse, eu vou fazer, né? Daí sentei lá e comecei. E eu botei a caneta assim e não saía nada. Não saía nada. Não saía nada. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei a sonhar sonhos para minha filha, do meu esposo. Aí eu comecei a chorar muito, porque eu disse, meu Deus, eu não tenho sonhos para mim. Cadê os meus sonhos? Aonde eles estão? Estava engavetado. Né? Aonde eles estão? Daí eu chorava assim de cabeça baixa. Eu olhei pro lado, tinha uma amiga minha, Morgana. Daí eu olhei pra ela e disse, amiga, eu não tenho sonhos. Ela disse assim, como assim? Como? Olha só. Tu tem sonhos sim. Ela disse. E ela veio, ela me abraçou e ela começou a orar por mim naquele momento e eu chorava muito. E ela disse assim, Deus tá me mostrando que Ele te deu um livro. Uau. E você não tá sendo obediente. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ela dizia assim pra mim, ó, desenha o teu livro aí, coloca o teu livro. Eu comecei a desenhar e ali foi um destravar pra mim. Então eu disse, Senhor, então tá, eu vou escrever. E aí ali eu comecei. Daí quando a Dani me chamou, eu disse, é um propósito de Deus, né? É agora. É agora. E daí eu comecei a escrever ele, apesar de já ter tantas coisas escritas ali naquela mala, né? Revisitando aquela mala. Mas foi meio momento que de forte, revisitar as minhas memórias. Uau. Né? Memórias, muitas delas traumáticas. Revisitar a mala. Revisitar aquela mala ali. Eu abri ela, coloquei os meus cadernos, as minhas agendas, folhas, desenhos que eu fazia, tudo em cima da cama. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu traga nesse livro, né? Que forte, pastora. Nesse livro. E eu vejo, assim, que foi uma experiência incrível de escrever, que apesar de ser momentos que a gente passou de alegria, de tristeza, né? Sim. Nós precisamos revisitar. Eu precisei revisitar, inclusive as minhas memórias traumáticas. Porque quando a gente faz essa revisitação dessas memórias, Deus, ele vai gerando cura em nós. Às vezes tem uma coisinha tão pequenininha que ainda não tinha sido curada. Eu não sei se foi isso com vocês, mas comigo foi exatamente isso que o Senhor fez. Né? Alguma coisinha que nos trava, né? Sempre tem, né? Ele gerou cura, mas também ele abriu meus olhos para tantas coisas boas que eu vivenciei no meio desse processo. Que lindo. Então, de me alegrar. Então, quando a gente visita essas memórias traumáticas, essas memórias de dor que nós passamos, é com um propósito justamente para quê? Para gerar cura e também pra gente ter o coração mais humilde e grato ao Senhor, sabia? Porque assim, a gente olha, a gente passou tantas coisas aí, daí a gente vai olhar assim,
eu consegui. O Senhor É me abençoou, verdade. o Senhor me sustentou. Me tirou desse Até lugar, né? aqui É bem isso, O Deus Senhor me ajudou, o Senhor me tirou desse lugar, né? Foi uma É transição bem grande. isso. Então, quando a gente passa, a gente não entende o propósito de É. passar. Só que tudo aquilo que nós passamos, ele serve de uma cicatriz e também nos dá autoridade no mundo espiritual para tirar outras mulheres desses lugares, né? Que lindo, né? Aquilo que eu falei, né? A Então, primeira a ser resgatada somos nós, né? É muito... E eu, ao contrário E algumas- das meninas, né? Eu não escrevi em 2 horas, 4 horas. Eu escrevi quase que durante um mês, que eu escrevia uma frase, eu ia lá, tirava, o senhor dizia, não, agora nesse momento você não vai falar sobre isso. Então tem coisas que eu não coloquei e tem coisas que o senhor foi trazendo, né? Então foi um momento, assim, muito lindo. Eu tô com muita expectativa em relação a Ai, esse que livro. lindo. Muito feliz pela oportunidade, Amém. né? E já marquei, já tô organizando no Rio Grande do Sul também. Eu vou fazer Um lançamento, lá pra minha olha família, é. os meus amigos lá. Que né? bênção. Que Pensa, o alcance lançamento, as né? pessoas. Que legal. Aham. Lançamento das Mulheres Imparáveis no Rio Grande, gente. Olha que lindo, né? Nós podíamos montar uma caravana e ir com ela, né? Olha aí, Já pensasse? Já fazia, né? Já ia passear, né? Dar uma descansada, né? Isso aí. Aquele Vai ser que eu amo incrível. frio e já fizemos aí um pré-lançamento, lá o lançamento lá com ela. Pensa, gente. Vamos. Pastora, é uma honra, né, ter você conosco nesse livro, uma mulher de uma cicatriz tão, né, tão linda, tão grande, né, que passou por tantas, né, todo mundo aqui, eu falo assim, todo mundo passa, né, Sim. mas tem pessoas que passam sem Jesus, né, e é difícil, né, e quando a gente passa com Jesus é diferente, né, a gente sabe que a gente vai sair daquele lugar, que nós vamos ser curados e que nós vamos, né, curar outras mulheres, porque o Senhor nos dá autoridade, né, de curar. O poder e a glória é dele, né? Mas ele nos dá autoridade, né? Sim. Então, assim, ó, eu tô muito, assim, gente, assim, sabe, ansiosa mesmo, família, para ler esse livro, né, Deia? A Deia tá lá atrás. Esse livro que, né, gente, eu li alguns ali e é muito forte. E eu chorei muito, muito, assim, porque não tem como, né? A gente chora. A gente é tocada pelo Espírito Santo. Quando a pastora Carol me mandou, né? Eu disse, Sim. meu Deus do céu, que eu parei, que eu li, assim, eu chorei tanto. Eu disse, meu Deus, é a minha história. É o que o Senhor fez na minha vida. Eu não tô lendo a história de ninguém. É. Eu tô lendo a minha própria história. É lindo, né? Então é tão lindo quando a gente vê aquilo que o Senhor fez na nossa vida. É maravilhoso. É maravilhoso. E gratidão, né, minha amada? Né, mais uma Muita vez, gratidão. né? Tudo é para ele, né? E para ele são todas as coisas, né? Nosso lançamento tá quase aí, né? Coração a 1000. A mil, nos Ela tá na correria de procurar roupa, gente. Vai ser lindo, né? Eu digo assim, ó, nós somos a noiva. E o noivo vai estar lá, né? Que é ele, né? Vai ser muito lindo. choro, né? Vai. Vai ser maravilhoso. Maquiagem tem que ser boa. E obrigada, meu amor. Gratidão pelo teu sim. Que através do teu sim, né, muitas mulheres serão alcançadas, né? E você agora saiu de trás. Agora tá na frente, né? Vivendo o novo que tá nascendo aí, né? Foi compartilhado hoje. Muita coisa nova. É tremendo, né? É assim que Deus... É assim que ele trabalha, é assim que ele age, né? Então vamos agora aqui, família. Tem outra pessoa maravilhosa, né? Pastora Jaque. Essa pessoa incrível, que é a Tamires também, né? Seja bem-vinda, né, amiga? A esse livro, Mulheres Imparáveis, uma mulher incrível, uma mulher de testemunho, né? Impactante. E eu falo assim, a nossa conexão lá no estúdio foi linda, né? Hoje a gente entende por que aquela conexão, né? Eu falo assim que o que a Tamires carrega é muito forte. Ela é uma profeta, né? Ela sabe, eu já falei isso pra ela. Né? O que Deus tem pra vida dela é muito maior que ela possa imaginar. Né? Esse jeito dela, com esse jeito dela mesmo, Jesus, que ela é desse jeito. Jesus vai falar pra mim assim, ai, Dani, eu sou toda... Mas é desse jeito que tu vai alcançar, porque o que nós carregamos somos únicos, né, pastora? Cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, né? Então, as pessoas que tu vai alcançar, eu não vou alcançar, pastora Jaque, né? É sobre isso, né? Imagina que Jesus tinha 12 discípulos, e os 12, cada um era diferente, né? Um era mais brabo, outro era mais irritadinho, outro era mais alopradinho, né? E assim tá tudo bem. Tinha o Mateus, né? Eu falo que Mateus, né? Eu, assim, vendo aquele filme, aquela série, eu falo assim, Jesus, acho que Mateus tinha, eu acho que ele tinha um TDAH, né? Ele era tão assim, né? Ele é diferente, né? Inteligentíssimo, ele tem uma coisa assim, não sei, né? O que eu vendo o filme. Então, assim, ó, cada um com o seu jeito. Nós somos únicos, né? E é uma honra, amiga,
tá? Você está nesse livro conosco. Fala um pouquinho aí, a tua experiência desse livro, como é que foi tá escrevendo ele, né? As visitações que você teve. Conta um pouquinho aí para nós. Para a Olá, família mulheres, que está né? em casa, né? Meu Deus. Assistindo esse podcast. Essas mulheres incríveis. Fala aí, minha amiga. Amém. Primeiramente, nem quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sei que é um tempo propício, onde Deus tem preparado para todas nós. E assim como todas falaram, né? Primeiramente, né, gente, eu tô muito ansiosa para ler a história de vocês, muito. Ouvindo cada uma falar um pouquinho gera uma expectativa, uma ansiedade. Nossa, quero saber essa história completa, quero saber a história completa, né? Mas eu creio que Deus, ele tem preparado esse tempo para cada uma de nós, né? E comigo também não foi diferente. Deus me conectou a Dani de forma, assim, inusitada, vamos dizer assim. Nada programado, nada esperado. Já foi lembra no coral, né? Foi no coral que a gente... Primeira vez foi no coral, verdade. A gente cantava na igreja. Primeira vez a gente se encontra no coral, mas eu conheci a Dani, assim, somente de vista, de ouvir falar. E eu tinha um desejo de ir no salão dela. Mas na época, em relação a condições e tal, né? Não tinha nem para qualquer salão, né? Na época não tinha. Mas um dia Deus me conectou a ela e eu tive ali no salão dela. E ali Deus trouxe muitas coisas que a gente começou a se conectar, né, Dani? A gente viveu profundo, assim, né? Umas coisas, literalmente. assim, Ela compartilha um pouco da história dela, eu compartilhei da minha. E um dia ela me mandou uma mensagem. E na mensagem estava me convidando para escrever o livro. Meu marido também estava na montanha. Olha e naquele só. momento, quando eu peguei o meu telefone, eu li a mensagem dela, eu falei assim, não. Nem pensa direito. Eu peguei o telefone, eu já comecei a digitar e disse assim, muito obrigada pela oportunidade, mas a minha resposta é não. Nesse momento, o Espírito Santo falou pra mim, eu não te pedi pra dizer não. Uau. Não é o que você quer, é aquilo que eu desejo fazer. E aí, então, eu apaguei a mensagem e não respondi mais nada. No domingo, quando meu marido retornou da montanha, nós fomos no culto. E a Dani estava lá no culto longe. Ela assim, ei, eu te mandei uma mensagem. Olha a minha mensagenzinha lá e me responde. Isso, como diz aquele, a gente faz de doido, né? E aí, naquele momento... Eu apaguei a mensagem, eu ia mandar, mas eu apaguei. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, eu recebi uma mensagem da Dani, ela me fez um convite, assim, assim. Mas, eu já dei resposta pra ele. Eu já vou dizer que não, amor. Eu já fui responder. E ele me disse assim, por que não? Aquilo que Deus fez na nossa vida, no nosso casamento, na nossa história, você acha que é pra ficar escondido? E aí eu pensei assim, eu falei, não, mas aí comecei a colocar em pensei. Ele disse, não, você vai escrever sim. E aí eu mandei mensagem pra ela dizendo que sim, e eu falei pra ela, a primeira coisa que me veio era um não. E aí ela falou pra mim assim, ó, que quando ela estava orando, ela disse pra Deus que ele dissesse os nomes das pessoas que é pra chamar pra escrever o livro. E aí Deus falou pra ela assim, eu quero que você chame a Tamires. Aí ela disse que olhou assim, Tamires? Eu falei, tá vendo? Nem você acreditou, quem dirá eu? Isso foi bem forte, assim. E aí ela começou a compartilhar algo que somente eu e Deus sabia. E aí ali eu entendi que eu precisava dizer um sim. E aí esse processo de iniciar a escrever o livro, eu falei, Senhor, o que é para escrever o livro? No fundo eu sabia, mas muitas das vezes a gente não quer admitir e trazer aquilo para fora. Uau. Porque aquilo ainda mexe em algo dentro de nós. Sim. Porque é diferente eu contar o testemunho para Jaque, para vocês aqui. Outra coisa diferente é a gente escrever um livro onde vai alcançar lugares que talvez nós nunca vamos pisar. É verdade, é bem isso. Né? Exatamente. Mas é o livro vai diferente. chegar, né? É bem isso. Muito E forte. aí nesse momento ali, que eu falei ali, né, que ele disse sim, e aí eu falei assim, amor, eu orei pra Deus, eu perguntei sobre o quê, e ele falou muito sobre a relação do nosso casamento, né, e ele disse assim, amém, eu também creio que é sobre isso. E eu perguntei pra ele assim, até onde eu posso escrever? Até onde eu posso ir? Ele, até onde for necessário. Uau. Até onde for necessário para que outros casamentos sejam curados, sejam alcançados através das nossas vidas, dessa história. E eu, meu marido, foi um impulsionador na minha vida em relação a esse livro, sabe? Porque eu falava para Deus assim, eu chorava muito por negação. Eu chorava por emoção de escrever, porque eu brigava com Deus todos os dias. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E ali, quando eu comecei a escrever, assim, eu levei dias também escrevendo, foi aos poucos, Deus foi trazendo. E não era pelo fato de
às vezes a gente até pensa assim, né? Não é sobre não ser curado, né? Porque hoje eu vivo um casamento incrível e literalmente nós vivemos o perdão, a cura, sabe? lindo. Deus, ele fez algo extraordinário na minha casa, né? Na minha vida e no meu casamento. Mas eu não queria trazer aquilo ao público, porque a primeira coisa que vem é sobre a nossa reputação. Sim. E aí Deus começou a falar muito pra mim sobre a reputação. Ele disse assim, ó, ele disse assim, ó, eu não tô pedindo pra você ter reputação, quero que você perca toda a sua reputação. E quando eu comecei a entrar nesse lugar escrevendo o livro, muitos casais começaram a me procurar. Começar a procurar eu e a Ademir, e nós temos sentado com muitos casais de GPS, casais que não são do nosso GPS, casais de outras cidades têm vindo nos olha procurar. só. E a gente tem trazido essa bênção. mesa, trazido testemunho para que esses casais venham a ser curados, assim como o meu casamento também foi. Amém. Olha só. E aí, depois disso, assim, Como foi Deus um trabalha, né? start, assim. Que forte, né? Precisei tomar uma decisão. Sim. E o sim, Não, e o às vezes, Ademir é um- querendo dizer não, né? Ainda querendo retornar. Sim. Mas eu entendi que era necessário esse sim. E que isso iria romper. Porque Deus, ele falava muito pra mim. Ele trazia muito aquilo que o nosso pastor, ele sempre fala, né? Que o escândalo do meu arrependimento seja maior do que o escândalo do meu pecado. Uau. E é sobre isso. Que o meu pecado é um escândalo. Mas que o arrependimento seja um escândalo maior ainda. Que as pessoas bênção. possam ler Uau. e ver aquilo que Cristo fez na minha vida. Amém, Que elas Jesus. consigam olhar pra mim e ver as cicatrizes. E não o pecado. Uau. Né? Então hoje é Tu é uma sobre esse bênção, amiga. Eu lugar. tenho um orgulho tão grande de ti. Deus. Eu tenho um orgulho, um amor nela. Tamires é uma amada, né? Assim, Ela é a uma história, amada. né, de todo o processo que a gente viveu. É um Hoje testemunho lindo, tá, amiga? muito Né? A gente intenso. viveu um pouquinho lá no salão, né? Meu É Deus. verdade. A gente viveu alguns momentos no salão, assim, foi tão forte, né, Tamires? Uns momentos, assim, de literalmente Jesus ali Sim. conosco. Né? Uma conexão do céu, assim, sabe? E eu vejo assim que o que Deus, acredito que vocês vão se identificar com isso também, né? O que Deus, ele tá fazendo nas nossas vidas nesse tempo é expor as nossas raízes. Sim. Porque Uau. esse expor as nossas raízes é onde as pessoas, elas vão realmente ver, porque talvez elas olhem assim, ó, não, mas tá com as folhas secas, não tem fruto, né? Mas não é pelas folhas, não é pelo fruto, não Sim. é pelo tronco, mas sim a raiz daquilo que nós vivemos e nós temos, aonde ela está firmada. As raízes apontam para as nossas cicatrizes. O quão firme e forte nós estamos ali, né? Lugares onde a gente já fomos curadas, né? Sim. É esse bem lugar isso. que as pessoas, elas precisam acessar as nossas raízes. Sim. Que lindo, amada. Meu Deus, que bênção. Meu Deus. Dizer que eu amo a sua vida, eu amo você, né? Ela é incrível, assim, sabe? A Tamires, ela tem um coração, assim, muito lindo. Coração de servir. Sempre que eu ligo para ela que eu preciso, Tamires, pode me ajudar? E ela ajuda com amor, né? Com amor posicionado e faz acontecer, né, amiga? Eu lembro que na última imersão agora, eu falei assim, amiga, tu dá uma mão, né? A receber lá na porta e assim, assim. E ela bota a coisa pra funcionar rapidinho. Ela é líder. Não, a Tamires é uma líder, tá? Ela lidera assim rapidinho, né? Porque, né, eu lembro que quando o Senhor deu esse ministério, né, o Movimento Mulheres Todas Formosas, eu falei assim, ó, Senhor, eu preciso das amigas da aliança, as amizades do céu, né? Porque assim, ó, ele cresce a cada dia, né? É um exército de mulheres. Gente, tem tanta coisa vindo aí, né, Pastor Douglas? Tanta novidade, como Deus é maravilhoso. E a gente precisa, né? O Senhor conecta as amizades do céu, as amigas de aliança, Pastora Sandra. Porque ninguém faz nada grande sozinho, né? Jesus, sendo Jesus, ele tinha 12 discípulos. Discipulou, né? E eles caminhavam juntos, né? E assim somos nós. Aquilo que Deus tem para fazer nas nossas, aquilo que Ele fez, na verdade, né? E aquilo que Ele ainda está fazendo não é pra gente guardar e engavetar, Não, né? é Porque bem igual isso. todo mundo falou, ninguém sonhou. Eu nunca sonhei com um livro, mas eu me lembro de quando depois eu passei de todo o meu processo que tá ali no livro. Muitas pessoas chegavam para mim e elas diziam: você precisa escrever um livro. As pessoas, elas precisam saber dessa história. E eu, capaz, eu sempre fui uma pessoa muito negada, assim, quando Deus pede. Porque, ô Senhor, eu não te pedi isso, porque você não dá pro fulano que quer tanto, né? Eu sempre fui uma pessoa muito briguenta com Deus em relação a isso. De negar aquilo que Deus quer. Não, eu não quero. Eu falo bem assim pra Deus. Mas
é sobre esse lugar que a gente precisa entender, a obediência nele, porque aquilo que ele fez, a gente precisa mostrar aquilo que ele fez. Só que na época, talvez não era para aquela época, porque aquela época ainda estava vivendo um processo, ainda era uma ferida, ainda estava sendo tratado, mas quando literalmente nós vivemos a cicatriz, quando essa ferida não nos dói mais, as pessoas elas precisam acessar essa cicatriz em nós. Uau, que bênção, né? Olha só, gente, que livro impactante, né, pastora Sandra? Meu Deus. Gente do céu. Né? Se cada uma de nós que leu a biografia chorou, né? A gente lendo assim, meu Deus, eu passei, né? Uau! Então imagina, né? Olha só, amiga, né? Imagina as pessoas que vão ler esse livro, né? Nós somos cartas vivas, né? É verdade. Mãos É verdade. do Criador. Que coisa linda. É isso, bem né? isso. E sabe que tem pessoas, eu conheço muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, né? Até porque são pessoas que chegam ali na imersão, no café de empreendedoras, né? Que a gente vive no secreto, que não conhece a Bíblia, Tamires. É incrível, tá? Eu falo, mas se não tem uma Bíblia, né? Tem umas que a gente compra a Bíblia, a gente presenteia. Sim. Quantas pessoas eu compro a Bíblia e vou presentear? Porque não tem uma Bíblia. Mas tem assim, 50 livros, porque ama ler. Né? Então eu quero falar assim, muitas pessoas vão ser alcançadas através desse livro para chegar numa Bíblia, porque quando chegar nesse livro, uau, né? O que esse livro carrega? Ele carrega Jesus, né? Ele carrega o Todo-Poderoso, né? E nós somos só o instrumento, né? A nossa história, o nosso testemunho, as nossas cicatrizes são cura para muitas pessoas, amém? Amém. Tamires, gratidão, né? Obrigada. Pelo seu sim, né? Você queria falar não e Jesus falou, apaga essa mensagem agora. Gente, quando o Senhor deu esse projeto, eu achei que eu estava ficando doida. Eu compartilhei assim com a minha pastora e disse, meu Deus, eu cheguei ao grau da loucura. Da onde que eu tenho mente para tudo isso? Mas eu falo assim, amiga, Deus nos capacita, tá? A cada dia Ele nos capacita, né? Ele vai nos capacitando. Eu falo que eu fui forjada no luto. Eu fui forjada a viver tudo isso que eu vivo, né? Porque por muitos anos eu fugi do meu chamado. Porque todos temos um chamado, né? E às vezes nós somos desobedientes, né? Eu vou falar por mim. A desobediência, fugindo, sabe? Escolhe outros caminhos, mas chega uma hora que Jesus vem, né? E nos pega, né? E é maravilhoso, né? Ele nos pega com amor, né? Eu disse, né? O triste é quando, assim, eu falo assim, que muitos vêm pela dor. Muitas pessoas, quando eu passei pelo processo ali do luto, né? A Dani, depois que passou pelo luto, ela... né, veio para Jesus. Não, eu já, né, já há um bom tempo já tinha voltado, né, para casa do Senhor, né? Então, mas eu fui forjada no luto a viver, né, o chamado, porque eu sempre queria fugir, né? Mas chegou o tempo, né? E todos temos um chamado, né? A pastora Jaque, ela hoje compartilhando comigo, né, o trabalho dela que tá vindo por aí. A Tamires tem um chamado muito lindo, ela sabe disso, né, amiga? Já vive, né? Com casais, né? A Luri também, né? Vivendo os propósitos, os planos do Senhor. A pastora Sandra, né? Que daqui a pouco já está lá fora, já com esses livros ministrando, glória. Né, minha amada? Ele vai nos experimentar, né? Para depois ele nos usar, né? Então nós fomos experimentados e agora ele usa desse lugar. Amém, amém. Então gratidão pelo sim de vocês, né? Amém. Imagino a felicidade, né? E a glória do Senhor, né? Vendo essas mulheres corajosas, ousadas em Deus, né? Trazer a sua cicatriz, né? Para esse livro. Amém? Amém. E vamos fazer aqui um convite todas juntas, então, para o dia 19, né? Dia 19. Vamos olhar para aquela câmera ali, família. Dia 19/7, às 19h30, o lançamento do livro Mulheres Imparáveis, volume 2, aqui em Camboriú. E você é a nossa convidada. Nós vamos deixar aqui um link nas nossas redes sociais para você clica ali e a gente vai dar todas as informações para você estar juntamente nesse lançamento. Vem! E dando continuidade aqui com as mulheres imparáveis, estamos aqui agora com essas mulheres incríveis, mulheres posicionadas. Estamos aqui com a Andréia, essa pessoa maravilhosa, né, Andréia? A Pamela Stuck,
né? A Daiane, né? Essa fotógrafa incrível, né? Que está trazendo aí no livro Mulheres Imparáveis, A Lente do Céu, né? Então vamos conversar com essas mulheres sobre um pouquinho do lançamento do livro Mulheres Imparáveis. Daiane, tudo bem, minha amada? Oi, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, né? Amém. Nesse momento, compartilhando, né? Experiências, principalmente em questão ao livro, né? Estou muito feliz em fazer parte, né? Desse grupo de mulheres que só cresce. Amém. E que tem tido vários testemunhos, né? De pessoas sendo curadas, libertas. Sou muito grata a Deus por fazer parte desse livro. Uau, que benção. Amiga, eu que agradeço, né? O teu testemunho ali no livro é muito lindo, né? Impactante, né? As lentes do céu, né, amiga? Tu lembra? Quando a gente foi conectada, né? Sim. Tem todo um testemunho, tem toda uma história muito linda entre eu e a Daiane, né? E eu lembro quando ela foi fazer um ensaio, meu primeiro ensaio. Eu falei pra ela, né? Foi um ensaio que eu passei assim, ó, sabe? Foi muito profético. Foi bem profético. Sabe? Vocês já fizeram ensaio com a Dai? Já fez, Zéia? Foi muito lindo porque eu falo assim, ó, é um testemunho muito lindo, né? Teria que escrever um livro, né, amiga? Sim. E eu falei pra ela assim, ó, eu falei, Dai, essa tua máquina, ela não é uma máquina fotográfica, né? Máquina fotográfica tem um monte, né? Mas a tua é as lentes do céu. Foi muito forte, é algo assim, profético, eu falei pra ela. Quando o Senhor trouxe a fotografia na minha vida, foi o momento mais vulnerável, né? E então, assim, nesse momento que o Senhor trouxe a fotografia na minha vida, eu falei assim, meu Deus, será que isso é pra mim? Veio a dúvida, né? Porque eu tive que largar o certo pelo incerto. E o Senhor cada vez mais foi levantando pessoas, né? Inclusive você, Dani, né? Amém. Ela foi muito instrumento na minha vida, assim, pra me ativar. Sabe aquela injeção de ânimo, assim? Vai viver esse propósito, é sobre isso, é isso que eu quero pra tua vida. Então, quando eu vi, assim, a fotografia, o Senhor sinalizava muito pra mim que não é só fotos, não é só chegar lá, não é só pelo dinheiro ou só... Não, é muito além, porque o Senhor fez eu enxergar cada pessoa. Sabe? Cada pessoa na sua essência. Você tem a sua essência, que é diferente da dela e de todas nós aqui. Você carrega uma história, você carrega uma narrativa que precisa ser contada. E a fotografia, ela traz essa narrativa, né? De uma maneira diferente, mas ela traz. Ela não tem movimento, mas ela pode sim ter movimento. Sim. Pode sim ter voz, né? De uma maneira diferente, Sim. Um olhar diferente. E quando o Senhor me trouxe a fotografia, né? Nesse momento difícil da minha vida, eu falei assim, Senhor, me mostra como eu vou fazer isso. Porque eu não tinha máquina, não tinha nada. Nada. E foi tudo em atos de fé, fui, né, tomando atitudes, e o Senhor falava assim, ó, só vai que eu vou abençoar, vai que eu vou abençoar. E Ele foi me abençoando, e assim, o mais impactante que eu vejo, assim, de cada ensaio, teve uma vez que eu me deparei com uma outra fotógrafa, e eu falei assim, a gente trocou experiências, e eu falei assim, nossa, é tão lindo, né, quando eu saio de um ensaio e alguém se emociona, todos os ensaios alguém se emociona no meu ensaio. Como é que você faz isso? Eu falo, não é eu que faço. Sim. Porque antes da cliente chegar naquele lugar, eu oro por aquele lugar. Eu oro pelo ensaio. Eu coloco em oração o dia do ensaio. Senhor, aquela tal pessoa, ministra no coração dela, Senhor, que amanhã aquele ensaio venha ser lindo com a família, ou às vezes é corporativo. Eu sempre entrego cada ensaio nas mãos do Senhor. Temos que entregar tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, E né? assim, ó, eu preparo uma playlist, o Senhor me direciona, né? A preparar uma playlist pra colocar no dia. É uma antecedência ali, sempre tem algo antes não é só chegar lá e tirar foto, sabe? E o Senhor tem ministrado, me dado estratégias de como fluir nessa área. E sempre depois dos finais dos ensaios, assim, a gente sempre conversa e sempre tem alguma coisa assim, ai, Dai, eu vi uma foto ali na tua câmera e eu me senti assim, eu nunca tinha me visto daquele jeito, nossa, olha como eu tô diferente, olha esse posicionamento, era bem isso que eu queria. E é sobre isso, é você entender o olhar de Jesus. Porque quando o Senhor falou assim pra mim, que como Ele me vê, eu falei assim, Senhor, eu também quero fazer isso. Eu quero poder mostrar pras pessoas como Tu vê elas. Sabe? Porque eu fui vista. Ninguém mais me viu. Ninguém acreditou em mim.
Acreditou que a minha história poderia ter alguma referência. Não eu, mas Deus em mim, sabe? Ninguém acreditou. Mas Jesus acreditou em mim. Sim. Que é o Ele me principal, tirou né? do fundo do poço, né? E ele ressignificou a minha história, sabe? Tem muitas coisas que eu não posso abordar aqui, né? Porque são coisas, assim, ainda muito pessoais. Mas o que eu trago ali no livro é um pouquinho. Ô, Dai, a experiência pouquinho, né? de escrever esse livro, como é que foi a experiência? Assim, Muitas lágrimas? Foi muita lágrima, muitas madrugadas. Foram muitas madrugadas adentro ali, orando, buscando ao Senhor, porque eu não queria escrever minhas palavras apenas. Eu queria escrever de uma maneira poética, sabe? Uhum. Porque eu vejo Jesus de uma maneira poética, né? Então eu queria trazer isso no livro. E eu acho que eu consegui. E eu espero que venha tocar muitas vidas, muitas mulheres, né? Que têm vivido o que eu escrevi ali no livro em silêncio, né? Quem ler o livro vai entender o que eu tô falando. Eu vejo, assim, o Senhor me sinaliza, às vezes, algumas pessoas, assim, que eu vejo mulheres casadas, vejo mulheres que estão na mesma situação, estão sorrindo por fora, mas destruídas por dentro, né? Então, como sair desse lugar, né? Como tirar esse grito pra fora, né? Então, eu quero muito que através desse livro essas pessoas possam se sentir acolhidas por Cristo. Que bênção. Em cada amém. escrita ali. Esse livro é um divisor de água, né? A gente estava aqui com as outras mulheres imparáveis e a gente estava conversando aqui, né? É um livro, não é sobre mais um livro, né? Ou um livro, mas o que ele carrega, né? Sim. Que são as nossas cicatrizes, nosso testemunho, né? Carrega, né? O principal, Jesus, né? E que através desse livro, né? Muitas mulheres serão alcançadas, né? Esse livro, né? O primeiro volume aí chegou, né? Nações. Né? Ele chegou fora do Brasil, né? Gente, tem escutado tanto testemunho, recebido testemunho. Cada testemunho assim, eu digo, meu Deus, eu fico assim, sabe? Impactada. Né? Os lugares que esse livro chegou, o primeiro volume. Então, imagina agora o segundo volume, né? Que tá mais lindo ainda, mais impactante, né? A capa nova, né, gente? Vocês viram a capa do livro? Linda. Que coisa linda, né? Uma capa profética, né? Direcionada do céu, né? Deus é maravilhoso, né? E creio que através do teu testemunho, amiga, né? Do que tu carrega, muitas pessoas serão alcançadas. Amém, eu creio. Tá bom? Amém. Eu quero te agradecer, né, Dai, por, né, estar nesse livro, pelo seu sim, né? E sei que esse lançamento tá todo mundo aí esperando, né? Vai ser maravilhoso. Expectativa mil, né? Vai ser lindo, um divisor de água para nossa vida. Eu vejo um novo tempo na vida de cada uma de nós, de cada uma, o que a gente vai viver. Nós Depois todas desse estamos vivendo, né? Uma travessia muito grande, né, Sim. gente? Tá sendo mexida todas as nossas áreas. Não sei se Sim, só sim, comigo. sim. Eu tenho certeza que é com todas, né? Sim, Nós estamos sendo ali, ó, mexidas, assim, né? Todas as estruturas. sim. Mas eu sei que Visitando vai ter... alguns lugares, né? Isso, vai ter Maravilhoso. muitos frutos. Amém. Vai ser Sim. frutos que a gente não vai ver, talvez nem conhecer, né? Mas vai alcançar almas. O Senhor tem Amém, falado amém. muito forte isso no meu coração. Muitas Amém. pessoas vão aceitar Ele quando ler aqueles livros, as palavras, as histórias, né? E eu tenho certeza disso. É alcançar almas. Amém. Né? É sobre isso. É né? sobre isso. Sobre isso, né? Que através Deus ele tem dado estratégias, né? Ele nos dá estratégias do céu, né? Para alcançar mulheres, famílias, né? E esse projeto é um projeto lindo, um projeto que nasceu no coração do Senhor. Eu lembro quando ele deu esse projeto, né? Foi nas madrugadas, foram 3 meses de transição, de muito choro. Né? Minha pastora, né, viveu ali comigo essa transição, né? Porque eu achava uma loucura. Eu disse, não, isso é Coisa da minha loucura. cabeça. Eu não tenho nem estudo para isso, eu falava. Né? Mas Deus, ele nos capacita. Porque, na verdade, o maior estudo é ter intimidade com ele, relacionamento. Né? Porque tudo está dentro de nós. E em relação a isso que você falou, meu Deus, eu não sei fazer isso. Sabe quem me lembra? Teve uma vez que o Senhor me sinalizou essa história. Salomão. Uau, Salomão, ele recebeu um dom de Deus. Ele não era sábio. Né? E aí Deus perguntou pra ele, né? Sim. E ele falou, eu quero ser sábio. Sabedoria. E a Então sabedoria... foi um dom e ele vai te capacitar. É a Sim. mesma coisa como eu pedi pra Deus, Deus, né? Tu me deu esse dom, agora me capacita.
É bem isso. Pra que eu venha usar pra tua glória. E é sobre isso em relação a cada uma de nós. Tem coisas que a gente fala, meu Deus, é coisa da minha cabeça. Eu devo estar doida, são vozes. Loucura. Eu falo, Jesus, eu devo estar muito doida. Às vezes eu falo com o Rolf e o Rolf fica assim, meu Deus, daí o meu marido. Essa é minha mulher, tá doida. Não, tá doida. Mas é sobre isso, é a gente dizer sim. Porque quando a gente diz sim e age, a gente tem que sair do lugar. Porque assim, ó, pra haver uma grande transformação precisa ter movimento, né? A gente tem que sair do lugar onde a gente tá. Né? bem isso. Então não adianta dizer sim e ficar parada, né? Eu preciso Na ter zona de uma ação, conforto, né? dar uma resposta, né? Então... E muitas vezes sair do lugar também Isso. né, nos incomoda, né? A gente fica, Meu né? Deus. A gente entra naquele processo, naquela transição, meu Deus do céu. Isso é uma loucura, será que tá certo, né? É um conflito, sabia, gente? Conosco mesmo, né? A gente passa por momentos assim. E até mesmo quem vê a gente, né? Odeia, puxa bem pra cá. Isso. Até mesmo quem vê a gente, né? Pensa assim, o que ela tá fazendo? O que ela tem pra falar? Bem isso. É bem isso, bem isso, bem isso. Né? Mas nós somos uma resposta, né? Para essa nova geração, para essa nova estação, né? Eu falo assim, é um legado que nós vamos deixar, né? Sim. Porque um dia a gente não vai estar mais aqui. É verdade. Mas vai ter um livro que está levando as nossas histórias, nossos testemunhos, nossas cicatrizes. E tudo que nós deixamos é um legado, gente, né? É um legado, né? E viver, né, aquilo que ele escreveu no livro da nossa vida, né? E a gente trazendo hoje um pouquinho para esse livro, né? Então, obrigada, tá, Dai? Uma Eu que honra agradeço, meu de Deus. você estar nesse livro conosco, tá bom? Pelo seu sim, né? E vamos viver muito, muito aí. Tem muitas coisas lindas nascendo aí, né? Que depois a gente vai estar compartilhando, né? Tudo é dele, Verdade. para ele são todas as coisas. Amém, glória a Deus. Quero conversar agora aqui, família, com essa escritora também maravilhosa, né? Que eu acompanhei ali tudo que ela passou, né, minha amada, no ano passado. E hoje, quando eu acompanho lá nas redes sociais, Pamela, coisa pra dizer que é um orgulho. Eu tenho muito orgulho de ti, né? O teu posicionamento, a tua força, a tua fé, porque é só Deus, né? Não tem como não olhar pra ti e ver Jesus, né? Não tem. Né, amada? Ver você linda, maravilhosa, né? Sorridente, né, amiga? É só Deus que faz isso. E tem pessoas que não vão entender isso. Não. Como assim? Né? Passou pelo que passou, já tá lá toda bonitona, tá sorrindo. E não... Porque sempre vai ter o crítica, né, os críticos, e tá tudo bem. Secreto, né? E tá tudo bem. Mas ninguém vê o secreto, amiga. Ninguém vê o É bem isso, secreto. ninguém vê as lágrimas, ninguém vê as madrugadas, né? Então, assim, eu tenho orgulho, assim, sabe, do teu posicionamento, né? Não vamos contar tudo aqui porque tá no livro, né? Gente, se você quer saber o testemunho dessas mulheres Leia o imparáveis, o que elas carregam, o testemunho da Daiane, essa fotógrafa incrível de céus abertos, fotógrafa a Deus. oficial do movimento Mulheres verdade. Formosas, né? É uma Deus que nos honra. escolheu, né? Deus escolheu, Deus é meu maravilhoso. Deus do céu. A Dai é uma Nos filha. uniu há anos Minha atrás. filha, ela me chama de mãezinha, né? Às vezes dá uns puxãozinhos de orelha, mas tudo bem dela. Não, eu amo. Né? Eu falo assim, né? Porque uma mãe, ela quer o melhor pro filho, né? Eu falo, faz assim, né? E tal. É, meu amor, vai dizer que tu és um presente de Deus na minha vida, né? E a Deia também, né, André? Uma pessoa incrível, uma mulher de... Quando eu fui ler o teu testemunho ali, né? Tua biografia, eu chorei muito, 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 porque eu fui tocada e eu disse, uau. Né? Quem olha pra Deia, Andréia, não é Deia, né? Andréia, quem olha pra Andréia não sabe... Só como ideia. Todo mundo é. Mas quem olha pra ti, Andréia, assim, né? Não imagina, né, que tu passasse por tudo aquilo ali, tá? Olha, nunca que eu imaginava, né? E tu és uma mulher forte, ousada em Deus, guerreira, posicionada. Amém. Né? Quantas Então é um mulheres, prazer. né, vão ver a tua história e, falar, e vão se identificar. É né? bem É isso. que a gente se isola, né? A gente se guarda pra gente, né? E Deus quer trazer pra fora, É. né? Porque quando Deus traz pra fora, nós também estamos sendo curadas, Sim, né? sim. Em algumas áreas que ainda há um vestígiozinho pequenininho. Então, Pamela, conta pra nós um pouquinho dessa experiência de tu escrever o livro, né? Quando você leu a sua biografia, como é que foi a experiência? Quando eu li minha biografia, eu sou uma pessoa não muito emotiva, quem me conhece sabe, mas a parte que me deu mais emoção foi eu passar o livro para o pessoal que estava fazendo a edição. Foi a parte que me deu mais emoção. Quando eu li,
Ela tinha mandado de noite, a Carol tinha mandado de noite. E daí eu acordo cedo, todo dia pra fazer meu momento de oração, devocional. E quando eu cheguei, acordei, vi lá a mensagem, eu li e eu disse assim, cara, eu nem vou orar hoje. Eu vou ler o meu testemunho. Meu Deus. Eu disse pra Deus, eu não vou orar. Eu vou ler o meu testemunho, que todo dia de manhã eu acordo bem cedo pra orar, pra fazer meu parte devocional. Se eu não vou orar, eu vou ler o meu testemunho. Porque tudo que ele tá fazendo hoje na minha vida, tudo que ele faz, é tudo fruto de oração e minha devoção com ele, né? Sim. Teu relacionamento, né, amiga? Te acompanha, ele é lindo. Então, assim, escrever o livro foi emocionante, foi algo sensacional. É algo que eu quero que muitas mulheres se transformem. Uau. Principalmente quando eu estava na igreja e eu falando com Deus assim, eu falei assim, Senhor, teve um ponto final na minha vida. Teve um ponto final na minha vida, o que eu faço? E o pastor lá em cima falou assim, eis que eu não dei um ponto final, eu dei apenas uma vírgula. Uau. Não tem um ponto final na sua vida. E tem uma parte assim no começo do ano, aqueles primeiros dias ali que o pastor faz, aqueles 7 dias de oração, eu fiz 7 dias de oração. As premissas ali. Isso, e 5 dias de jejuns alternados. No 5º dia que eu entreguei o jejum, que eu fiz 5 dias de jejum, não foram contínuos, uma irmã da igreja chegou pra mim e disse assim, Pâmela, eu tive um sonho contigo, que você iria evangelizar, porque o meu propósito com Deus era o que você quer de mim? O que tu quer de mim, Deus? E daí ele falou assim, eu quero evangelizar. E nós estávamos evangelizando lá em Camboriú. Eu olhei pra ela, mas Camboriú? Tanto crente que tem lá. Eu falei pra ela, não tinha outro lugar pra evangelizar? Tipo, né? Tanta parte que tem aqui, graças a Deus, movimento de missões e muita coisa. Camboriú, Senhor. E eis que Deus disse assim, é Camboriú. Aí quando você falou comigo, eu entendi. Eu lembro, tu compartilhou comigo. Que forte. Então, assim, a parte da evangelização, quem sabe tá no livro. Ô, Pâmela, não, eu falo assim, eu te olhando aqui, né, como Deus ele é, né, gente, ele é incrível, né, sobrenatural. Eu lembro que ano passado, em agosto, foi, né? Foi setembro. Eu lembro como se fosse hoje, eu tava almoçando com as crianças, né, com meu esposo ali, e o meu telefone tocou, eu fui responder alguma coisa. E, né, eu olhei ali rapidinho ali, tava dando uma olhadinha e apareceu uma foto tua no Instagram, sabe? E eu acho que eu lembro que eu nem te segui, ou alguém curtiu, ou não lembro bem certinho. Ou alguém curtiu daí, tipo alguém que, né, a gente é amigo. E que curtiu ou comentou. Eu sei que apareceu alguma coisa ali pra mim na tela, né? Isso, né? É. E quando eu fui ver, sabe, eu não te conhecia, né? E quando eu fui ver aquela foto ali, né, e o que tu escreveu embaixo, eu chorei, sabe? Eu disse, meu Deus. E daí bem na hora o meu esposo falou assim, o que foi? Daí eu falei assim, olha aqui essa moça. Falei bem assim, né? Olha aqui essa moça. Ele disse, olha o que aconteceu com ela, né? Eu falei assim, olha o esposo dela, tão jovem, Jesus, assim, sabe? Eu chorei assim, sabe? Ele olhou pra mim e falou assim, amor, tu tá aí chorando? Eu falei assim, meu Deus, eu tô sentindo a dor dela, né? E daí eu fui olhar mais relato ali, daí eu vi que ele tinha partido com Jesus de infarto fulminante também, né? E num sítio. Eu digo, meu, sabe assim, muita coisa em comum. Sim. E daí eu fui vendo ali, né, mais pra baixo, ali as crianças, assim, amiga, eu chorei. Sem conhecer ela. Mas a gente sente a dor, né, de longe. Como é que pode, né? E daí eu falei bem assim, ó, né, com o Espírito Santo. Ai, Senhor, eu queria tanto que ela fosse na imersão. Ai, como eu queria que ela fosse, Jesus. Como ela, né, precisava ser alcançada. Sabe, conversando ali com Deus. E eu lembro que daí teve a imersão, foi em novembro? Novembro. E daí quando eu chego lá na imersão, quem é que tava ela? Uhum. Quando eu olhei, eu falei assim, ai Jesus, aquela moça. Foi muito assim, sabe? E eu fui lá na mesa, eu falei, oi, tudo bem? Falei assim pra ela, né? Feliz da vida, né? Aham. Eu disse assim, Ana, olha eu, Ana, aquela moça ali, assim, ela assim, Dani, ela é minha prima, ou sim, marido, né? É primo da Ana. Eu disse, sério, sim, foi eu convidei. Ela falou assim, ai amiga, sério? Eu disse, que bênção, Jesus. E eu olhava pra ela assim, sabe? Não assim com nenhum sentimento, eu falo sempre assim, ó, esse sentimento de pena, né, não vem do Senhor, jamais, né? Então eu falo assim, mas um sentimento assim, sabe, que
Parece assim que eu estava vivendo um pouco da dor dela, mas ao mesmo tempo eu vi uma força muito grande em ti. Compaixão, né? Isso. Compaixão, isso aí, meu amor, a palavra-chave. E daí assim, mas assim, mas eu vi uma força assim, sabe? Eu vi assim, meu Deus, eu via Deus assim, em ti assim, muito forte. E eu disse, Senhor, como eu venci, ela vai vencer, né? E ali nós fomos, né, se conectando, né? E olha só, né, amada? E hoje você está no livro, né? Sim. Como Deus como Ele é maravilhoso, né? Conexão. E a segunda confirmação, assim, sobre o livro foi quando um dia... Gente, só souberam do livro no dia da imersão. Sim. Ninguém sabia do livro. Uau. Ninguém Sim. sabia do livro. E o pastor confirmou isso na igreja. O pastor falou, daqui sairá muitas escritoras. Então só eu sabia, Deus. Mas forte, ninguém sabia sim. disso. Meu Deus. Só souberam Tu do compartilhasse comigo. livro. Só souberam do livro Que no passou dia, fome. né? Então que todo mundo na mesa ficou espantado. Pensa. Porque eu digo que isso era uma coisa eu e Deus. Sim. Tu geraste Aquela um coisa do secreto? secreto. Sim. É o secreto. Que tudo lindo. no secreto. E tu tá tão linda, amiga. Obrigada. Ai, tá uma bonequinha. Tá linda, né? Aham. Obrigada. Ai, eu fico assim, ó, muito feliz, né? Muito grata a Deus. Né? Eu, como tu falei, te acompanha ali, né? Essa semana tu ministrou, né? Foi semana passada, né? Sim. Eu disse, meu Deus, né? Uma resposta, amiga. Uma resposta para essa geração, né? Para muitas mulheres que estão ali passando por processo que acham que não vão conseguir vencer, mas lendo o teu testemunho vão ser alcançadas. Até porque eu nunca esqueço que quando eu li o primeiro, e eu amei cada história. E daí eu tinha uma parente que ela postou uma coisa que não acreditava que oração, que alguém ser moldado. Sim. Aí naquele dia eu até meio que briguei com ela na internet. Falei assim, tá, que história é essa? Por causa do testemunho de uma mulher, do livro, da primeira parte, eu criei tanta fé que eu dizia pra ela, não, tu também pode mudar a tua. Se ela Do primeiro conseguir- volume, tu fala? Do primeiro volume. Sim, E eu olha. dei pra ela, disse assim, tu vai ler todas essas histórias, que tu pode mudar a tua também. Olha Então, só que forte. Eu disse, o primeiro pra mim foi impactante, Sim. assim, sabe? Porque cada história diferente. Cada testemunho, né? Cada Meu história Deus. linda, É. Lindo. Primeiro volume ali, né? Então nós temos ali, né? Com-autoras assim, meu Deus, né? É bem aquilo que a Dani tava falando assim, tu conhece a pessoa, mas tu não conhece a história. Aí quando você lê a história, tu fica assim, meu Deus, eu não sabia disso. Nossa, eu não sabia disso. Sim. Não sabia essa parte da vida dela, né? Tudo, olha esse processo que ela passou, então eu posso. É Eu bem consigo, isso. em Deus eu consigo, né? É sobre isso, né? Não, o primeiro ali foi muito lindo, né? E eu tô assim, né? Esse segundo eu já li de algumas, né? Chorei muito, porque não tem... A gente é tocada, né? Pela presença de Deus e ver como eu li da Andréia. Quando eu li assim, comecei a ler, já comecei a chorar. Que eu disse, meu Deus, eu não imaginava, olhando pra Andréia, né, amiga? Que ela passou por tudo isso, Jesus. Eu falo assim, aí todo mundo fala assim, mas todo mundo passa por histórias assim. Não, todo mundo. Todos nós temos os nossos dias Uma maus. só é única, né? É só tu e Deus, né? É bem assim, mas todo mundo não é todo mundo, né? Porque nós somos únicos, né? É bem isso que tu falasse, né? Então, eu sei que esse livro vai alcançar muitas famílias, muita geração, né? Não é sobre um livro. Então, quero te agradecer, né? Pelo teu sim. Tu tá muito linda. Obrigada. Tá numa fase maravilhosa. Deus. Brilho. Meu Deus. Você é tão maravilhoso, né? Obrigada. Ver tudo que Deus tem feito na tua vida. Eu falo que hoje eu vivo pela fé, né? Sim. É como eu digo que ela é um boca de Deus pra minha vida. Oh, glória a Deus. Porque hoje eu vivo assim, tudo que eu faço hoje, eu oro antes. Sim. Qualquer Tu coisa. tem uma entrega muito grande, né, Qualquer Pamela? coisa eu oro pedindo, Deus, será que é pra mim? Será que é pra mim? Até eu ri um dia desses, porque uma vez eu fui pra comprar um curso e o cartão não passou, tendo limite, tendo tudo, o cartão não passou. Depois eu entendi, porque não era pra eu comprar aquele curso. Uau. E olha depois só, eu fui isso comprar outro acontece. curso que não tinha limite, não tinha nada, e passou. É. Aí eu disse assim, Mas é "Oh, verdade. Deus." Tem umas coisas, né? É assim, eu dou o passo. Eu digo, Senhor, eu tô dando o passo. Se é pra me recuar, tu vai fechar a porta. É porque assim, ó, a fé é você trazer à memória aquilo que te traz da esperança e acreditar que aquilo ali já aconteceu, né? Amém. Então assim, ó, Começa. que nem às vezes eu falo, Senhor, eu não tenho isso aqui agora, mas eu tô indo aqui com isso aqui. Eu também falo.
né? Então é sobre isso. Quem vai se levantar pra me abençoar, pra me honrar, né? Com trabalho, é Deus que vai me enviar. É confiar nele, né? E não Dependência, só, né? e não só isso, em tudo, Não, no nosso dependência relacionamento, na nossa vida com Deus. E Deus com os quer nossos isso, né? Ele filhos. quer total dependência. E é tão engraçado porque Tem vivido semana muito passada, isso. faz uns 15 dias que aconteceu uma coisa que o Espírito Santo me conduziu, não vou dizer o que é, me conduziu a orar por uma coisa. E eu falei isso, eu só ia conduzir a orar por aquilo se eu encontrasse tal coisa no caminho, mas era uma coisa mirabolante. E é isso que eu paro e pergunto pro meu pai, é isso, aquilo, é aquilo? Eu disse, cara, vou ter que orar agora. Porque eu perguntei, porque eu ainda fiquei na dúvida, sabe? Meu Deus. Olha só. Então, assim, hoje, porque eu não oro por coisas materiais. Sim, meu amor. Eu oro por coisas espirituais, Sim. por viver na É sobre isso. presença É dele. bem isso. Então eu sempre falo, Senhor, quando é pra mim orar por coisas materiais, tu vai chegar pra tua filha e tu vai dizer, eu preciso que tu ore por isso. Sim. Mas eu também, amiga, eu falo assim, ó, eu só agradeço. Eu agradeço até por aquilo que deu errado, Sim. né? Aquilo que a gente, né? Que às vezes é um livramento, né? Eu A gente não sou, entende. sabe, a Dai que caminha, a gente caminha, né? Lado a lado ali na célula. Eu só agradeço, tá tudo bem. Se fala assim, ó, Dani, tá pegando fogo ali, amém, vamos ali apagar, calma, sabe? Eu tô assim, né? Como diz a minha filha, a mãe foi pra NASA e não voltou ainda. Não, mas a gente passa tanta coisa na vida, né, amiga? Não ri. Não, mas a gente passa por tanta coisa. Não, é sério, é verdade que a gente fica assim, anestesiada. Não, é sério, amiga. É que assim, ó, eu sempre falo. Eu falo assim, ó, que tudo que eu passei 2 lutos, um em cima do outro. Então, assim, eu fui forjada. Então, assim, Foi sabe? esmagada, né? Então, sabe? Então, pra mim tá tudo bem, tudo, sabe? E é maravilhoso estar nesse lugar. E eu, como a Pamela falou, eu não, assim, ó, eu não dobro o meu joelho e falo assim, queria ir. Nada, eu não falo o que eu quero, nada, eu só falo gratidão, Jesus. Né? Gratidão pelo dia de hoje, pela minha saúde, pela a saúde dos meus filhos ter acordado com saúde, estão do meu ladinho. É só isso. Não, mas quem conhece a Dani sabe que a palavra dela é gratidão, gratidão, gratidão. A palavra de hoje, irmãs, é gratidão. Eu caminho nessa palavra. Isso. E vocês sabiam que quanto mais gratidão, mais coisas boas acontecem. Gratidão gera gratidão. A gratidão. Né? Eu é gratidão, né? Todos os dias. Você sabe, eu sou grata por tudo, por tudo. Porque a Bíblia fala, em tudo dai graças. Independente então, da em situação, tudo, né? em tudo seja grata. Né? Mas um testemunho aqui rapidinho, vamos ser bem rápida. Meu carro, ele estragou, foi passar marcha, ele estragou e eu consegui sair da avenida rápida e consegui estacionar. E daí aí liguei pro cara do seguro e falei, cara, meu carro estragou, tal. Daí ele assim, Pam, liga pro seguro, só me diz a rua que tu tá e precisa saber onde é que vai ser o mecânico. Daí eu brinquei com ele assim, tu vai ser testemunha de uma coisa, eu parei aqui do lado da DVA, tá? Então Deus tá dizendo que ele sabe que eu pra comprar um carro aqui, ainda brinquei com ele. Comprar um carro aqui. Liguei pra minha amiga, que ela sabia do mecânico, daí ela disse assim, o mecânico é rua tal. Eu olhei pra placa. Sério? Qual é o nome da mecânica? Gente, 2 casas depois do carro, onde eu tava o carro. Eu disse assim, glória a Deus, eu dando glória a Deus, o carro estragou. Eu disse assim, glória a Deus, eu não vou precisar nem chamar o seguro, o mecânico tá ali. Meu Deus. Então eu disse assim, meu Deus, é bem isso, eu tô louca, que tô dando glória a Deus que o carro estragou. E depois eu dizia, meu Deus, misericórdia, porque vai ser os olhos na cara esse conserto. E Deus agiu de um modo, num valor que eu... Mas é Deus testando a nossa fé, sabia? Ele testa a nossa fé, e quando o cara... a nossa gratidão, né? E quando o cara mandou o valor, eu mandei pro cara assim, meu Deus, é tão maravilhoso. A pessoa, que louca, mandei o valor, ela tá mandando, Deus é maravilhoso assim. E é bem isso. Não, mas é isso, eu caminho sobre essas palavras, gratidão. Mesmo nos dias mal, porque os dias mal todo mundo tem. Que nem tem muita gente que acha, porque o inimigo é isso, fica culpando o inimigo de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas às vezes é Deus nos testando mesmo, como a Dani falou. Porque você simplesmente poderia estar reclamando, né? Por que isso? Meu Deus, esse carro... Não, você descansou teu coração. Né? Muitas então, vezes nós não acessamos lugares incríveis que o Senhor tem para nós, né? Nível maiores, com ele, né? Porque a gente fica, né, naquela, né, reclamando, murmurando, né? Então, que a gente seja grato todos os dias, porque gratidão gera gratidão, né? Então, quero te agradecer, né? É uma honra ter você conosco nesse livro, esse testemunho lindo,
né? E sei que é um novo tempo para, né, para nossas vidas, para cada uma de nós, né? Esse livro, ele é um divisor de água para nossa vida. Vocês vão ver depois do lançamento. Eu falo assim porque ali no primeiro a gente viveu isso muito intenso. É lindo. Não tem explicação. Só quem vive para saber. Tá bom, minha amada? Obrigada, gratidão. Obrigada, tá bom? Vanessa. E dia 19 o lançamento, né? Com certeza. Vamos estar lá, linda, maravilhosa. Vamos agora aqui então conversar com a nossa amiga querida, né, Andréia, essa mulher incrível. Essa mulher imparável, né? Porque ela é uma mulher imparável. Eu falo assim, uma mulher imparável, nada nos para, né, Andréia? Sim. Com tanto que a gente, né? Com tantas coisas, desafio, obstáculo, o único que pode nos parar é o Senhor, né? Sim. Então, é uma honra em ter você conosco nesse livro. Conta um pouquinho a experiência ao escrever ele, como é que foi tu ler a tua biografia, né? A experiência que tu teve ali com Deus, lendo a tua biografia, né? Como é que foi esse momento? Então, o escrever o livro já é uma vitória para mim, né? Amém. Porque eu vivi num tempo de rejeição, né? Ela pode mais do que eu. Por que eu vou fazer? Né? Até eu me libertar desse lugar onde eu estava, foi quando tu fez o convite para me escrever o livro. Porque até então eu achava que eu era incapaz, né? Porque vivi sempre na sombra, né? Sempre nos bastidores e nunca no foco. Tu és uma amada, uma linda, maravilhosa. E vivi sempre pra família. Sim, Eu amor. esqueci de mim, eu me anulei. Porque eu achava que maridos e filho vinham em primeiro lugar. E eu esqueci de mim. Sim. Então, Você deixou você lá pra trás, deixei né? lá. Eu deixei meus sonhos guardados lá na gaveta. Sim. Né? Que E eu falo assim, ó, primeiramente, né, André, primeiramente é Deus. Deus. Né, e depois é nós, que é o amor próprio. Eu coloquei sempre, acho que eu colocava Deus em segundo plano. Eu sempre colocava primeiro As pessoas. as pessoas. Sim. Depois Deus, aí era eu lá no finalzinho, quando já não. Eu já vivi nesse lugar. Quando É não, muito- tipo, ninguém mais via, eu aparecia. Mas ninguém notava. E o interessante que tu falou, assim, que tu sempre vinha depois, eu acredito que nesse tu fica esperando, assim, das pessoas Reconhecimento. um reconhecimento, um olhar, né? Então é um lugar onde Deus te tirou, onde você estava guardada por muito tempo, Ele tá retirando você desse lugar, né? Sim. Mostrando as tuas cicatrizes de fato, né? Para que pessoas venham olhar e falar assim, meu Deus, eu posso sair desse lugar, né? Até quando Que lindo. as pessoas falavam de mim, né? Eu dizia, meu Deus, nem sou tudo isso. Não sou tudo Não isso. acredito. Eu já, tipo, nem sabia como ficar, né? Uhum. Não sei se eu estufava o peito, se eu me jogava, ficava assim, não, tá falando de mim. Não, hoje não. Hoje eu sou a André e tenho a minha história. Isso aí. Tem a tua identidade, Sim, né? hoje eu tenho uma Como identidade. filha amada. Sim, É bem isso. Quando a gente acessa esse lugar, né, André? É libertador, né? muito. Pode o mundo falar, pode fulano falar, amém, querida, tá tudo bem, vamos orar por ela, né? Ela precisa ser encontrada, sabe? Isso é libertador quando nós acessamos a nossa real identidade. Quem nós somos em Deus. Sim. Não rótulos que as pessoas falam ou que colocam na nossa vida, né? Ou a gente mesmo também coloca rótulos em nós, né? Como tu falasse ali, né? Tu sempre foi a última, né? Porque quando eu já vivi esse lugar. Quando eu me deixava por última, né? Eu dizia, o que está acontecendo? Então, eu via que eu mesmo estava colocando um rótulo em mim. Né? O que as pessoas pensam, o que as pessoas vão falar. Mas para chegar nesse reconhecer que você mesmo tá fazendo, olha quanto que você já passou e quanto você já sofreu. Sim. Você já se machucou muito, Sim. né? Tu tira o último do teu para deixar alguém feliz e você se sente, no final, tu se sente assim, nossa, vazio, É bem isso. né? É bem Se sente isso. vazio. E depois que eu saí desse lugar onde eu tava, hoje eu sou feliz. Que bênção. Amiga, eu olho pra ti, eu lembro quando fosse a primeira vez na imersão, né? Posso falar? Pode. Eu olhei pra ti assim, né, lá no cantinho, quietinha, encurvadinha e Sim. muito travada. Sabe que eu olhei pra ti e eu falei assim, meu Deus, ela deve ser muito braba.
Tô sendo sincera, né? E eu disse assim, ó, ela tem uma cara de braba, né? Eu lembro que eu fui cumprimentar ela, mas assim, sabe? Bem, sabe assim, ó, bem devagar, né? Eu disse, né? Eu vi assim, o quanto tu... Uma trava mesmo. Era uma trava. Uma trava, lá na primeira imersão. É que lá eu ainda era, como é que eu ia dizer? Ainda não se tava sentia naquele julgo sim, de assim, ó, você não é capaz sim, de sair. não se sentia pertencer. Isso, não. Naquele lugar, né? Com mulheres, né? Com aquela mesa, com aquelas mulheres, né? E daí eu lembro na segunda, sabe? E eu falo assim, ó, eu falo assim, ó, hoje, né? A gente caminha junto, né? Tá no livro, hoje olhando pra ti, né? Lá da primeira hoje, meu Deus, aí assim, ó, foi uma reviravolta. Você saiu do casulo. Hoje você é uma borboleta. E uma, né? Porque você caminha com pessoas. Sim, troca a mesa. Eu falo isso. Tu sai daquela mesa onde tu tava no café agora de empreendedoras, sim, né, Deia? sim. Foi o que eu trouxe ali, né? Sim, tu sai daquela mesa onde quando você se sente, vamos dizer, inútil, né? E daí você senta naquela mesa que você é útil. É bem isso. E que pessoas param pra te escutar. É bem isso mesmo. É bem isso. Param pra te escutar e querem escutar o que você tem pra falar. Sim, e na verdade, muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas na verdade quem tem que mudar somos nós. É trocar de mesa, né? Sim. E tá tudo bem. Eu falo assim, ó, que Deus trocou todas as minhas mesas. E são as mesas que vai nos romper naquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor vai dar amizades de aliança, amizade do céu. Quando eu falo amizade de aliança, não é uma amizade de 30, 40, 50 anos. A amizade de aliança é aquela amizade do céu. Que o Senhor vai te conectar para aquele tempo, né, para te romper, porque é assim que Deus faz. Né? Para você viver o propósito, né? É bem isso, então a gente precisa trocar de mesa. Deus me deu essa mesa. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Amém. Agradeço muito. Amém. Porque eu não acreditava em mim, mas tu acreditou em mim. Amém, Jesus. Eu agradeço muito. Hoje eu olho para ti, sabe assim, o teu rosto é outro, né? A dela reflete, né, o Espírito Santo assim, o semblante dela, né? Tá leve. Assim, ó, sabe, eu vejo aquilo que eu falei, né? Aquilo que tu foi machucada, ferida, né? Tu trazendo ali no livro, né? Tava sendo uma trava na tua vida, né? Tu não se sente pertencer àquele lugar, né? E você acessou esse lugar de filha amada, né? Hoje você tá mais linda ainda, né? Ela fez aí uma cirurgia, ela ficou mais maravilhosa, linda, né? Eu vejo um novo tempo de Deus na tua vida. Posso contemplar tudo que tu está vivendo ali já com a célula, tudo. É tudo Deus te preparando para algo maior que Ele vai te entregar. Hoje eu você é uma mulher que eu posso viver. Meu Deus, amiga, tu és uma mulher guerreira, uma mulher forte, ousada em Deus, uma empresária de sucesso, né? Sim. Rotelle Massas. Rotelle Massas caseira, que é maravilhosa, né? Deixa aí, gente, essa super indicação para você que adora uma massa, acessa delícia. Lá. Rotelle Massas caseira, que é maravilhoso, né? Quem conhece sabe o que eu tô falando, tá? Pan, depois... E tem uma, né? Eles entregam em casa, amiga. Liga lá que o motoboy vai entregar em casa. Sim. E te admiro muito, 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 muito. Né? O que você carrega. Eu amo a sua vida, amo você, né? Esses lugares que você tá acessando, e sei que você vai acessar lugares incríveis. Né? Que ninguém mais segura a Andréia. Amém. E é uma honra ter você conosco nesse livro, né? E se sinta sempre assim, ó, pertencer nesse lugar. Nessas hoje eu me sinto amada. Muitas vezes você não se sentia. Eu não me sentia amada. Hoje eu me sinto amada. Sim. Porque eu tô sentando em mesas que me fazem sentir. Sim. Tu é uma mulher linda, amada, tu és uma mulher incrível, você incrível. As pessoas te ouvem agora, né? Então é diferente. E muitas estão passando pelo aquilo que eu passei. Sim. Então hoje eu posso ajudar elas a Eu vivi esse lugar também, eu sei como é que é, né? E é doloroso. Sim, né? muito. Mas aquilo que eu falei, Deus trocou toda a minha mesa. Mas uma sabe? coisa que e é tão eu maravilhoso. Que a oração. Oração. A oração, a é palavra, a chave, né? Sim. Buscar a palavra, a oração. Relacionamento, jejum, sim. E andar com pessoas que estão no mesmo, isso, no mesmo nível a que conexão. você. A É bem isso. Sim. Conexão espiritual, né? É bem isso, é bem isso. A intimidade, né? E o relacionamento com Ele, meu Deus, né? A gente vive, acessamos lugares incríveis. E que você sente assim, ó, cada vez mais pertencer a esse lugar conosco, nas nossas mesas, né? Com as nossas mesas, né, amiga? Sim. Nós vamos ter o café de empreendedoras esse mês. Vai ter. Vamos ter, vai ser lindo. É muito bom. Andréia, nós estamos preparando aqui, meninas, também algo muito lindo para o final do ano. Maravilhoso. Já temos aí contrato.
Temos aí contrato, é lindo, gente, que a gente vai viver assim, sabe? Eu vou compartilhar ali no Café da Empreendedora com vocês. Já tem data pro Café da Empreendedora? Vai ser esse mês. Eu não tô confirmando ainda a data, mas depois eu vou passar ali no grupo. Né? E o que a gente vai viver final do ano vai ser, porque eu falo nós, né? Porque nada grande se faz sozinho. Vai ser incrível, tá, gente? Se preparam, nós vamos chorar tanto, vai ser lindo. Quando o Senhor me deu suas visões, eu disse, Jesus, isso é loucura. Como é que eu vou acessar essas pessoas? Elas nem me conhecem. Mas eu tenho uma ousadia em Deus. Gente, se tem uma coisa que eu não tenho é medo. Ah, mas quem me conhece, caminha comigo, eu não tenho medo de nada. Eu sou muito corajosa, né? E quem que dá tudo isso pra nós? O Senhor, né? E qual é o segredo? O relacionamento, intimidade. Porque se Ele dá a visão, Ele dá a provisão, né? E já tá tudo contrato fechado. Então, final do ano vai ser, prepara aí, é dia 22/11. Mas no café eu vou compartilhar mais com vocês. Tá bom, gente? Obrigada, Deus abençoe, né, cada uma de nós. Amém. Somos mulheres imparáveis, sim, né? Em Deus somos imparáveis. O único que pode nos parar é o Senhor, né? Então, família, vamos olhar para aquela câmera agora. Família, eu quero deixar aqui um convite para você, juntamente com essas mulheres incríveis, mulheres posicionadas, mulheres de cicatrizes. No dia 19 de julho, o nosso lançamento, volume 2, Mulheres Imparáveis. E você é nosso convidado. Nós vamos deixar aqui o link para você acessar a ter mais informação. Venha conosco!